jeito ou de outro, se você realmente precisa, André Alves convida, convida, convida. Ele é CEO da agência de publicidade Dona Neia, para explicar tudo sobre tudo sobre marketing, sobre propaganda, tudo que envolve esse universo que, querendo ou não, faz o mundo andar, pode fazer uma empresa se levantar, despontar no mercado, ou, se for mal gerida, pode fazer uma empresa cair. É esse mundo da propaganda. E para ensinar tudo isso aqui para a gente, hoje eu estou aqui com meu amigo Rodrigo Azevedo. Hoje, André Alves convida Rodrigo Azevedo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, André. Boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer enorme estar com vocês, estar com vocês. Uma responsabilidade você falar que a gente carrega esse mundo nas costas, e olha que eu sou um cara entusiasta que acha que a publicidade tem uma responsabilidade muito grande. Mas vamos lá. Ensinar também eu acho que é um outro peso, mas tudo bem. Levanta a bola, a gente vai construindo juntos um bom papo. Pode ficar tranquilo. Dá um panorama pra gente aí, já para começar. Pode me corrigir à vontade. Estou aqui como leigo total da profissão. Você é especialista, tá nesse mercado há muito tempo, né? Numa caminhada aí vertical, no bom sentido, graças a Deus, sempre galgando, sempre subindo o degrau e dificilmente descendo, né? Dá pra gente um panorama do que é esse mundo do marketing, da propaganda, enfim. Vamos lá. Deixa eu primeiro me apresentar, acho que é bom, né? Contar um pouco de história. Aliás, vou começar com uma história interessante que você me perguntou. Por que Dona Neia? Toda vez que a gente fala da Dona Neia, eu costumo dizer que tem dois motores, tem dois motivos pelo qual eu escolhi esse nome. Um que é a mentira, que é a que eu conto para todo mundo, que o bom publicitário conta histórias, nem todas são verdadeiras, mas não há uma má intenção nisso, é uma coisa boa. E a outra que é a verdade. A mentira eu costumo brincar que é porque minha avó, em um período, estava na minha casa, morando comigo. Eu trabalhei muito tempo home office, antes de home office, graças a Deus, ter ganho essa força toda. E minha avó ficava brincando, dizendo que aquilo não era trabalho, aquela coisa toda. E eu falei para ela, olha, eu vou fazer um desafio, vou montar uma agência de publicidade e ela vai se chamar Dona Neia. Essa é a história bonita, bacana, que eu conto para todo mundo. É bonitinha mesmo. E que não é verdade. A verdade é que a publicidade, às vezes, ela é extremamente simples e ela exige da gente simplicidade. E eu sempre achei o som da Dona Neia uma coisa simples. Dona Neia é gostoso, é diferente. E aí essa diferença, essa sonoridade casa muito com o meu perfil, com o perfil que eu entendo como ser o perfil ideal de negócio. Eu tenho uma frase que eu brinco com meus colaboradores, alunos, colegas, clientes, que se não está divertido, não faz sentido. E isso não quer dizer que a gente tem que romantizar trabalho. Fazer relatório é um porre, é chato. Demais. Sentar com o financeiro é um porre. Falar com contadores é terrível. Porém, tudo isso é muito necessário ao negócio. O que eu costumo dizer nessa filosofia que eu levo, nessa verdade, entre poucas verdades que eu tenho, é que tudo isso dá para levar para o campo da diversão. Eu falo com o financeiro porque eu preciso fazer com que minha empresa performe melhor, que eu tenha mais lucros, que eu possa oferecer melhores condições aos meus colaboradores, que eu possa viajar, que eu possa ter melhor lucro. Então, a ideia do divertido é, desde que a gente compreenda o trabalho e consiga levar ele para um local onde há uma realização, onde há um tesão, um prazer, isso é um sinal que está funcionando. E a Dona Neia bebe muito disso. A sonoridade é porque eu gosto e brigo, literalmente, para a gente imprimir o maior tempo possível uma relação fluida, bacana, divertida. Se vocês forem no meu Instagram, no meu LinkedIn, vocês vão ver a homenagem que minha equipe fez, por exemplo, no meu aniversário, que foi uma das coisas mais legais assim, que eu já recebi em vida. E que eu falei assim, cara, eu postei isso no LinkedIn, inclusive. Se a minha equipe se sente tão à vontade de fazer esse tipo de brincadeira comigo, que é o chefe, né, o CEO, bacana. É sinal que o meu negócio está indo para o caminho legal. Sim. E eles fizeram um vídeo divertidíssimo, leve, porque eles brincam que eu sou o rei das figurinhas. Que eu amo tomar cerveja, amo o Flamengo, amo sair, divertir, essas coisas todas. Ninguém é perfeito, né? Tudo bem. Eu já toquei no Flamengo, a primeira vez. E eu fico brincando, eu faço stories, mando foto para eles. Eu tenho o Rafael, que é o nosso videomaker lá e editor, e ele fica pegando e fazendo figurinhas e mandando. Então eu acho que é esse tipo de liberdade
Que, claro, na hora que tem que puxar a orelha, a gente puxa, na hora que tem que dar uma bronca. E às vezes isso é até ruim, porque a gente brinca muito, é muita gente fina, é muito legal. E parece que na hora que a gente dá a bronca ganha escala, né? Então, assim, a bronca já é a bronca, mas acho que rola um negócio assim, cara, esse cara tá me dando uma bronca. Pô, mas ele aí parece que ganha uma força, né? É verdade. Mas isso funciona bem, porque acho que isso aí as pessoas conseguem. Pô, eu trabalho num lugar que é bacana, mas que eu tenho que ter compromisso, essa coisa toda. Sim. Então a Dona Néia, ela acabou sintetizando esse espírito. De que, assim, é leve, é divertido, ninguém consegue falar de primeira. Qual é teu e-mail? rodrigo@donaneia.com.br. rodrigo@donaneia. Ah, tá, Dona Néia. Eu bati na mesa e bati no microfone, desculpa. Fiz 2 cagadas numa vez só. Então é isso. Mas a história da Dona Néia, ela, a princípio, o nome vem dessa brincadeira. Foi uma coisa que eu achei assim, cara, esse som é legal. E aí, com o tempo, ela foi casando. E isso fala muito de marketing. Que é essa necessidade dos tempos, das coisas acontecerem como fórmulas. Que aí depois a gente troca uma ideia sobre isso. Mas a Dona Néia, apesar dessa brincadeira do nome e dessa simplicidade do nome, ela tem uma história real que é bem bacana. Eu tive sempre uma dificuldade muito grande de cobrar as pessoas. Por incrível que pareça. Cobrar nunca foi fácil. E durante muito tempo eu trabalhei na sociedade civil, eu larguei o mercado executivo, eu era executivo de marketing no Grupo Bandeirantes, fui dar aula num projeto social na favela da Maré, adorei, fiquei dando aula, estudando muito tempo ali e tal, mas, por outro lado, a vida em organizações de sociedade civil não dá para pagar todas as contas, então isso é uma dificuldade. Por outro lado, eu era consultor e eu fazia muito trabalho de consultoria, que também ainda faço hoje menos, mas pontualmente eu atendo, e eu tinha dificuldade de cobrar. Esse era um ponto. Outro ponto é, eu fui nascido e criado na região metropolitana do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, que, para quem não conhece, é uma das cidades de pior índice de desenvolvimento humano, é uma cidade ainda muito caracterizada e marcada pela carência, é uma cidade muito pobre. E como esses espaços, em particular, os empreendedores tinham ainda mais dificuldade de ter futuro. Então, assim, abrir um negócio no Brasil, que é um desafio hoje, quase 2/3 das empresas quebram no primeiro ano, é uma coisa assim absurda. Nesses locais, isso tinha uma marca ainda maior. E o que acontecia? Eu tinha muitos amigos, tenho muitos amigos, muitos colegas, esse contato, e as pessoas procuravam. Como é que eu faço? Aí, desde o simples Instagram até não sei o quê, blá, blá, blá. Então, a Dona Néia, ela também começou a atender essa demanda. Então, eu resolvi 2 problemas. As minhas consultorias passavam a ser pagas por um funcionário fantasma, que era a donaneia@donaneia.com.br. A Dona Néia já foi Vanessa, já foi Beatriz, já foi Luciana, que era a forma como eu, na minha crise existencial, cobrava as pessoas. E, por outro lado, ela começou a ser uma agência que atendia microempreendedores. E ela teve esse papel, ela vinha com esse papel até pouco tempo, que é esse período histórico, vamos dizer assim, que eu vivo hoje, que eu tenho uma estrutura de agência, de equipe, que eu não consigo dar conta. Eu não consigo, por exemplo, funcionar hoje, a Dona Néia não consegue funcionar hoje, como os escritórios de direito que tem lá aquele atendimento gratuito que me fugiu o nome agora. Mas a gente... Pro bono. Pro bono. A gente não consegue fazer um pro bono. E isso está me levando para um outro projeto, aliás, já eu pulando mundos, tá? Que é o Instituto Roberto Peçanha, que é um projeto que visa formar esses jovens das áreas de territórios populares e tudo mais nessa área de publicidade e marketing, e que eu quero que esse instituto tenha um espaço para atender essas pequenas empresas que a Dona Néia atendeu no passado. Então, a Dona Néia nasce isso, é um misto de questões pessoais e subjetivas, demanda de mercado e a possibilidade de a gente pensar a publicidade e o marketing de uma outra forma. E essa forma é uma forma que, primeiro, passe pelo respeito aos indivíduos, então que a gente se respeite, que a gente brigue, que a gente aprenda, mas que a gente entenda que a gente é um time e, principalmente, que a gente possa construir uma publicidade que a gente acredite. Então, assim, o que a Gana, por exemplo, que é uma das maiores agências atuais e que só tem profissionais negras e negros, vem fazendo em São Paulo, é uma coisa que pra gente é maravilhoso e Sim. que a gente vem respirando e falando, cara, a gente quer fazer isso também. A publicidade que a gente olhe e, por exemplo, se veja com nariz redondos, gordinhos, magrinhos, negros, negras, transexuais, etc., é uma coisa que a gente quer fazer. Maravilha. Então, a gente compreende que o papel da publicidade, que era aquele papo inicial que eu brinquei, passa muito por isso. Eu estava ontem saindo de um cliente, estava com minha esposa e minha companheira no carro, e a gente parou e tirou uma foto. Porque a gente viu uma jornalista do G1, eram umas 8h da noite, fazendo uma entrada ao vivo, e a câmera
era uma mulher, era a câmera. Eu falei pra Vanessa, cara, o que a gente está vendo na publicidade e no jornalismo hoje, que também está no protagonismo das novelas, a gente está vendo no jornal. Isso é uma mudança. Eu tenho 39 anos recém-completados, 20 anos mais ou menos de mercado. Então a gente viu essa transição. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, cara, tira uma foto. Ela, como assim? Você não reparou? Ela, caramba, tem uma câmera, a câmera. Então você, porra, PhD, o rei desse métier, você sabe o quanto isso é difícil. Eu falei, cara, é isso. Então a gente vem vivendo novos momentos e a gente quer assumir duas coisas. Primeiro, que eu acho que é a autocrítica. A publicidade pecou muito durante muito tempo. A gente estereotipou a sociedade, a gente construiu uma relação que era todo mundo muito branquinho, comercial Colgate, para denunciar nossas idades. Comercial Colgate, aquela coisa toda. E hoje a gente família Doriana. Isso aí, a grande margarina, aquela coisa toda. Então, a Dona Neia é esse conjunto de coisas. É uma agência que tem essa questão de pensar o ser humano, de se olhar, de rever a publicidade como um objeto fundamental de identificação da sociedade, e que traz resultados, mas que também está pensando além dos resultados, como é um espaço de experiência, de experimentos, e que muitas das vezes, apesar de dizer que não consegue fazer pro bono, a gente faz diversos pro bonos por onde a gente vai passando. É um amigo... Não pode ficar só na teoria. A gente vem um amigo, vem outro, e a galera do planejamento fica louca comigo. Não, faz isso aí e tal, não sei o que, enfim. Então, essa é a história. E essa história da publicidade da Dona Neia, ela fala muito também da história do marketing e da publicidade. A gente estava falando aqui antes de entrar ao ar, como essa questão do marketing, da publicidade, da propaganda, está distante das pessoas que são leigas, né, que não conhecem essa coisa. Exato. E isso é um posicionamento, isso é um resultado histórico da publicidade e do marketing, que são áreas que estão distantes, assim, e é caro. Essa crise que eu tenho hoje, de não conseguir mais atender quem me trouxe até aqui, explica muito, porque os meus custos são caros, a operação é cara, a estrutura, a gente está fugindo daquela lógica de agência que tinha máquina de refrigerante, pizza, aquela coisa toda. A gente não tem nem mais sede. A gente tinha uma casa linda no Engai, em Niterói, que com a pandemia nós fechamos e entendemos que aquilo ali era um luxo desnecessário. Assim, eu não sou um cara dessa pauta ainda. Meu irmão Pablo, lá em São Paulo, vai ouvir, vai ver a gente e vai querer me matar, porque eu ainda falo sobre isso, mas eu estou aprendendo. Mas eu sou um cara distante das questões ambientais. Mas, ao mesmo tempo, eu olho assim e falo, cara, quanto lixo eu gero em ter uma sede, sabe? Para receber 12, 8 profissionais, aí é lixo, é energia, é o desconforto. Eu tinha funcionários que saíam de Campo Grande para ir para Niterói. Qual o sentido disso? Tudo bem, contrafluxo, ok. Mas é um contrafluxo de 1h30 para quem não é do Rio, né? A gente está falando de 50, 60 quilômetros de distância, é um negócio absurdo. Então, ainda impacta, mesmo sendo contrafluxo. Mesmo, é cansativo. E outra, a gente trabalha com processos criativos. Então a pessoa chega cansada e aí às 3 da tarde, 4 da tarde, ela pensa assim, cara, eu tenho que atravessar isso tudo. A cabeça já saiu da criatividade. Exato. E já foi, ela não está mais produzindo nada, ela já está no automático. Então o marketing e a publicidade, durante muito tempo, ele se afastou desse lugar. Ele parou de dialogar com as pessoas mais simples, as pessoas que não necessariamente estão conectadas com as nossas questões, com as nossas discussões, e se colocou num métier, no mainstream, que ele parou de ser referência e de gerar possibilidades para muito mais gente. O que hoje vem ganhando cada vez mais outro caráter. Então, o marketing e a publicidade hoje vive um processo de reinvenção no sentido de, assim, a questão da diversidade, a questão de gênero e raça que atravessam a sociedade. A publicidade e o marketing começou, enfim, a entender que assim não tem jeito. A gente está no centro nervoso dessa história. Até que, enfim. E a gente precisa passar por isso também. Então a gente tem que ter a diversidade para dentro. A gente precisa. E aí, quando a gente fala de equidade, diversidade, todas essas questões que passa muito pela questão da discussão política e que ainda segue muito polarizado, ela influencia nos nossos modelos de negócio e ela faz com que a gente, ora, consiga dialogar com todos os públicos, do cara que é segunda, terceira geração de empreendedores, ou o cara que, montou uma barraquinha, descobriu que daquilo ali ele pode desenvolver, fazer um negócio bacana, como o Outbeco, por exemplo, que bebeu da fonte do Outback para construir uma marca e tá indo, sabe? Enfim, então, o marketing e a publicidade hoje, eles estão entendendo que, assim, do micro ao grande negócio, a gente precisa dialogar. E a gente precisa atender. Para isso, a gente precisa reinventar as nossas formas de fazer negócio. E aí tem uma série de coisas que atravessam
não é o melhor dos mundos e tem uma série de problemas de privacidade, dados, etc. Mas a forma do Google oferecer publicidade para a gente quebrou as nossas agências, porque a gente vivia de bonificação variada, a gente comprava mídia no jornal, outdoor, frontline, aqueles out of home todos, que vinha uma grana, uma fortuna. E o Google chegou e falou o seguinte: olha, André, se você quiser divulgar o seu podcast, você pode ter de R$1 a R$1 milhão. Você vai divulgar. E outra, eu vou te dar toda a estrutura no YouTube, no Google Think, o Google Education, etc e tal, para você fazer isso sem precisar do Rodrigo e da dona Neia. Então, com R$1 ou com R$1 milhão. Com R$1 milhão. Aí o Rodrigo e a dona Neia, meu irmão, vai ter que pensar em outra coisa para ganhar dinheiro. E aí essas outras coisas passam, ora, por nichos de mercado, ora, por estratégias e criatividade, porque não é só propaganda. E isso é uma coisa muito importante. Não basta você apertar o botãozinho lá do Instagram, que é uma cilada. Gente, é uma cilada. Aquele botãozinho, Instagram não briga comigo, amo vocês me dão muito dinheiro. Muito dinheiro é ótimo, né? Me dão muitos resultados. Deixa eu acertar a mídia aqui, a fala. Mas isso eu acho que é um desafio, falando de panorama. Como é que eu consigo explicar para aquele microempreendedor que ele não vai apertar só o botãozinho? Que tudo bem, ok, democratizou, gerou um acesso, independente dos custos, dos ônus dessa questão, mas ele vai ter que se preparar para isso. Ele vai ter que pensar o seguinte: cara, se eu tenho 100 a 600 reais, eu vou ter que estruturar minha área de comunicação. Eu vou ter que ter alguém de marketing, nem que seja um freelance, que é o cara que está terminando a faculdade, ou o outro que está começando. Eu tenho que pensar nisso, porque isso é a sustentabilidade do negócio. Aquilo que a gente lê na teoria, quando a gente está lá mergulhando em Kotler, Walter Benjamin, que aí é mais questão conceitual do que, de fato, vamos dizer, técnico do marketing, tudo aquilo que a gente vê na teoria, isso acontece muito na prática. A famosa curva, que o negócio ele é um foguetinho, aí daqui a pouco ele fica assim, aí daqui a pouco cai, que a gente pode usar para falar com todo mundo. As paletas mexicanas sumiram, lembra disso? Era febre, aquela coisa toda. Eu fiz uma aposta que eu não sei, que eu acho que eu errei. Durante algum tempo eu cismei que os famosos kits churrasco, chegou a ver isso? Sim. Que você parava de ir ao mercado e comprava kit churrasco. Eu falei, gente, kit churrasco vai ser a paleta mexicana ao contrário. E aí todo mundo, por quê, Rodrigo? Eu falei, cara, porque aqui tem uma questão de demanda que é interessantíssima. E aí eu fazia esse desenho. Quando eu compro o kit churrasco, por exemplo, na minha casa tem 3 andares. E a churrasqueira fica no 3º. Tá, beleza. Quando eu quero fazer um churrasco com meus amigos para ver o jogo do Flamengo, segunda vez do Flamengo, eu tinha que descer. Se eu estivesse na minha casa, eu tinha que descer o 2º ou 1º andar, pegar o carro, ir no supermercado, parar o carro, pegar um carrinho, discutir com o açougueiro, perguntar qual é o pedaço da carne, 2 dedos, 3 dedos, tá, pum. Enfrentava a fila, ia pro carro, pegava o carro, parava na porta de casa, subia 3 andares e botava lá em cima. Do nada alguém inventou um negócio que eu pego o celular e mando no WhatsApp, ou vou no aplicativo e falo, eu quero churrasco para X pessoas, eu quero cerveja para X pessoas, esse cara me entrega na porta da minha casa, e se eu der um cafezinho, ele sobe os 3 andares e entrega para mim. Eu tô vendo que os kits churrasco estão sumindo. Então eu acho que eu fiz uma aposta furada. Mas não por causa da dependência do serviço. Porque você pensando pela lógica do serviço, se ele for bem executado, ele faz todo sentido. Eu não tenho que descer 3 andares. E detalhe, ainda pego as sacolas, saco de carvão, jogo tudo fora. Enfim, é prático. Mas isso depende de outras coisas. E aí que tá o paralelo com o tal do botão do Instagram. Não é só você ter o kit churrasco. Você vai ter que pensar em distribuição. Então, provavelmente, nas oscilações de preço que a gente viveu nos últimos anos, a carne disparava. Sim. E aí tinha uma questão inflacionária. Como é que você vai sobreviver a isso? Aí é marketing. Como é que eu vou pensar em margem? Aí é marketing. Como é que eu vou comunicar para o meu cliente que há uma oscilação de valor? É marketing. São desafios que o marketing, que um profissional que entende que você tem que discutir produto, preço, que você tem que formatar para o preço, que você tem que ter margem, que você aí tem que envolver o financeiro. Essas cadeirinhas, elas são fundamentais e elas formam uma pecinha do quebra-cabeça, que a gente precisa ter paciência. E nós não temos, né? Nós somos imediatistas mesmo. A gente deixa, às vezes, de pensar em tudo isso que você está trazendo para a gente. 2 pontos. Nós, profissionais da comunicação, publicidade e marketing, a gente tende a ser imediatista, mas a gente sabe que não pode. Perdão, a gente não. Eu usei o exemplo completamente equivocado. Eu digo eu, o dono da minha empresinha. O dono da empresa, o nosso cliente, ele tende a ser imediatista e isso é um equívoco. Isso é um equívoco. E outra, a gente que trabalhou e trabalha muito tempo com clientes que entendem isso,
o segundo, terceiro, quarta geração de empresários, a gente conversa com pessoas que fica mais fácil. E aí a gente se coloca numa bolha, que eu chamo de mainstream, que não permite conversar com o André sobre isso. Não tem a paciência de sentar com o André e falar, olha, André, aconteceu isso, isso, isso. Vou contar um caso, sem citar nomes, de uma grande amiga que me ligou e falou assim, preciso dos seus serviços. E é aquilo, né? Porque profissional de marketing, TI, meu irmão, é toda hora. Publicitário, enfim, é toda hora. Toda hora a gente instala um Windows. Cara, é incrível. Tem um cliente meu, um parêntese, que ele tava numa live e aí o cara falou algumas coisas, ele é músico e tal, e ele é um músico muito famoso, e aí ele conversando e tal, o cara falou assim, Tony... falei o nome do cliente. Eu tava falando que ninguém tem ouvido. Mas enfim, o que você... Esse podcast está público, só que como eu não combinei com ele que eu ia citá-lo, deixa quietinho. Ele falou assim, o que você acha do fato das pessoas toda hora te pedirem para tocar um som? Tira um som. Você tiraria um som aqui para mim? Ele fez uma referência que no primeiro momento deu um choque, assim, mas depois fez todo sentido. Ele falou, só tira um som para você aqui se um médico estiver aqui com a gente e ele fizer uma operação no mesmo momento. Aí eu olhei assim e falei, nossa. Aí todo mundo riu, mas ele falou, mas é isso. Aí ele colocou uma coisa que é interessante. A arte, assim como muitas das cadeiras de humanas, elas não têm um reconhecimento de fato. A minha música, o meu violão, isso é o que eu tenho de melhor. É só tirar o som. É só tirar um som. Não é tirar um som. Isso é minha obra de arte, é minha obra-prima. Não é assim. E aí aquilo chocou e tal. E aí eu fiquei falando, cara, realmente, de fato, faz muito sentido, né? A gente passa por isso. E aí essa pessoa entrou em contato comigo, uma querida, tudo mais. E eu falei, olha, não tem como, por causa disso. Esse momento que eu tô vivendo, essa vida maluca de Rio e São Paulo e tal, tá difícil. E de fato tá, pra eu falar não é porque de fato o bagulho tá ruim. Mas é aquilo que eu falei pra você, eu não faço pro bono, mas faço pro bono. Eu falei não, mas continuei o assunto. Eu falei, ó, não, mas cara, você não vai vender assim, não, mas você vai ter que pensar numa estrutura de anúncio. Aí eu fiz anúncio. Ela falou assim mesmo, eu fiz anúncio e eu não vendi nada. Aí eu fui... Eu olhei assim e falei, você fez o anúncio errado. Aí eu falei assim, eu bebi na fonte do Seja Sincero. Eu falei, você fez o anúncio errado. Você clicou num botãozinho que não serve pra nada, que até vai mostrar a sua marca para algumas pessoas. Só que assim, já que a gente está conversando, vamos jogar bem limpo. E aí eu vou conversar com você. Para sua marca, para o que você está criando em termos de negócio, existem algumas opções. O que essas opções essas opções que estão colocadas podem te levar? Uma, você pode ser a batata do Marechal, que do nada explodiu, o Rio de Janeiro inteiro fala sobre isso. Todos os meus alunos na época de Maracanã, só que vamos pro Maracanã, a gente tinha uma turma de marketing à noite, e vamos marcar um negócio de batata de Marechal. Eu ia ver, como eu sou do outro lado da ponte de Niterói, eu ia olhar para ver onde era a batata do Marechal, eu falei, tá maluco, eu vou ter que viajar para chegar na batata de Marechal e vou ter que viajar para ir para Niterói. Enfim, mas a batata de Marechal é um fenômeno. Sim. Mas é uma coisa muito simples. É um Vinícius Júnior. Ele vai nascer um negócio que não vai ter nada e vai explodir. Ou ele vai gerar um negócio que não vai te dar dinheiro nenhum e vai te falir. Ou que você vai trocar moeda. Você vai vender 1, 2 para pagar as contas. Isso é a realidade que a gente vive. Vinícius Júnior nasce 1 a cada 1 milhão. Assim, na minha cabeça... Não pode tomar como regra isso. Não tem como. Porque é o Neymar, depois a gente viveu um hiato e vem o Vinícius Júnior. O modelo de negócio, a empresa é a mesma coisa. Se você não estruturar, se você não tiver uma reservinha, se você não entender, por exemplo, cara, eu fiz um negócio que foi um boom. E aí eu usei até esse exemplo, né? Tem uma papelaria, se eu não me engano, no Sul, que eles acharam milhares de cadernos dos anos 90. Spice Girls, Garfield, aquelas coisas. Irado, incrível. Só que o dono teve a brilhante ideia, e brilhante mesmo, de botar para vender na Shopee. Meu irmão, era centenas de milhares de pedidos, porque é isso. Quando você ouviu, você falou que você nem viu, mas você falou, cara, mexeu comigo, né? Nossa história ali, anos 90. Ele passou a ter uma dor de cabeça tremenda por uma coisa que é maravilhosa. Ele achou o galpão da empresa do pai, ou do sogro, enfim, com dezenas de milhares de cadernos, e só que ele começou a anunciar e ele não tinha estrutura nenhuma. E foi isso que eu falei para essa amiga. Tudo isso. Falei, o seu produto pode virar a batata de Marechal, como pode virar o caderno de Libra. Só que aí eu te pergunto, qual é a sua demanda? Aí ela, eu preciso vender 24 produtos específicos para ganhar dinheiro. Essa é a minha meta. Eu falei, tá. Para você chegar nesses 24, você vai ter que trabalhar muito. Você não vai vender 24 assim. E outra, se você achar o seu Vinícius Júnior, você tem condições de entregar 240?
Não. Então, quando a gente começa a falar de marketing, quando a gente começa a debater esse tema, a gente tem que ir por esse caminho. Primeiro, ter a paciência, e aí, às vezes, falta, não porque a gente é arrogante, estrela, às vezes a gente até entra nessa onda, mas porque o tempo é muito louco pra gente. A gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, essa coisa toda. Só que a gente tem que dar um jeito. Ou se propor a dizer não. Mas o que eu acho que o caminho que a gente precisa hoje, com nível... Gente, quando a gente fala de CNPJs no Brasil, e os dados estão aí para a gente comprovar, a gente está falando de uma imensa maioria esmagadora de MEIs. Não são empreendedores, são microempreendedores. É empresa de um sujeito só. É. Então, assim, essas microempresas, elas vão quebrar, elas vão virar alguma coisa. E aí, quem tiver antenado e quem tiver um mínimo de responsabilidade com o negócio, tem que se colocar à disposição para poder falar com essas pessoas. Verdade. Então, a gente, assim, primeiro acho que a gente tem que mostrar para as pessoas que marketing é tudo. Marketing é cuidar da identidade, marketing é cuidar do produto. E aí, quando eu falo do produto, é a embalagem, é o precinho, é a etiqueta. E, novamente, tudo isso com cuidado do seguinte, não é o luxo, tá? Quando eu dei aula há pouco tempo sobre design de embalagem, que não é uma praia minha, apesar de eu ser da área de criação, mas eu peguei, foi um desafio. Eu fiz questão de levar para as turmas 3 embalagens. Eu levei 3 embalagens celulares. Eu levei de um iPhone 12, um Samsung, à época acho que era S21, S22, e um Motorola extremamente popular. E eu falei para eles o seguinte, essas 3 embalagens, por mais que uma seja mais simples que a outra, elas têm um ponto em comum, que é proteger e encantar o consumidor. Todas elas atendem de alguma forma. Nem sempre você vai encantar com a Apple. Até porque, muitas das vezes, a Apple vai acontecer aquilo que a gente aprendeu lá na faculdade 20 anos atrás, que era o exemplo da Vitor Hugo. Todo um professor, na época que eu fazia graduação, falava sobre isso. A gente não pode ser uma Vitor Hugo para classe média baixa. Porque a pessoa vai passar na loja, vai olhar a vitrine e vai falar, meu Deus, vou sair correndo. A Motorola não pode se dar o luxo de ter uma embalagem Apple finíssima com uma maçã ou com um M, que ela vai falar o seguinte, cara, não é porque ela não se entende como possível cliente, mas ela sabe a realidade financeira dela na ponta do lápis e ela vai entender que aquele produto daquele formato não é para ela. Então o marketing precisa deixar isso muito claro, falar para as pessoas que assim, tudo faz sentido. A batata de Marechal não tem uma estética linda, gente. É um saco branco, o cara metendo uma penca de batata dentro e todo mundo comendo, sabe? É isso, a coisa funciona dessa forma. Então, eu acho que para fechar esse tópico de panorama do marketing, a gente precisa muito dizer o que é marketing. O cliente entende essa conversa? Quando você consegue... A minha empresa é meu bebê. Bebê é sempre bonito. Nosso filho é sempre bonito, por mais que nasça com cara de joelho. Aí você vem com uma realidade, não é? Aí você vem com uma realidade como essa e, claro, sendo o profissional que precisa ensinar dessa forma. Como é que os clientes recebem essas falas? Que, no primeiro momento, é até dura. Sim. Como é que o cliente recebe isso? Entende? Assustado. Mas eu acho que assim, o cara, quando se coloca num lugar de empreender, e ele vai conversar com você e você dá o conforto dele saber a realidade, mas saber também que é o seguinte, ele está se colocando numa posição que é muito bacana, que é uma posição de muita coragem, de muita entrega, e que dando certo, ele vai ser muito feliz. Eu acho que você tem que tomar o cuidado com isso. Assim, olha, não vou te enganar. 2/3 vão falir. Eu não fali. E hoje, inclusive, eu uso isso. Passei pela pandemia, saca? Acho que isso, você tem que ser um motor do cara e ao mesmo tempo tem que ser um cara realista. Pode acontecer isso para essa amiga. Eu falei, olha, se você não fizer, você pode ser o Vinícius Júnior. Mas o que eu tô te pedindo para você fazer não é algo impossível. É você sentar, é fazer conta. Quanto eu quero receber? Eu quero receber isso. Quanto é o meu custo? E aí é o que eu falo para a galera. Gente, isso é de você contratar softwares e aplicativos a usar o bendito Excel ou não usar nada disso. Um caderno, que inclusive anda comigo. Eu tenho uma contradição que é maravilhosa. Eu uso o tablet com a canetinha branca, aquela coisa chique, né, linda que a gente vê nas séries, nos filmes. Eu ando com aquilo para cima e para baixo. Mas junto dele tem um caderno. Eu fico com o caderno e com o tablet. O caderno, porque eu sou old school, minha escola é outra. E não importa, sabe? Há softwares, há aplicativos que vão resolver. Mas
há vezes que você não tem estrutura para isso. E aí, por isso que esse papo tem que ser um papo muito verdadeiro e acolhedor. Verdadeiro e acolhedor. O que não pode ser mentiroso e fantasioso. Ah, você vai ganhar 1 milhão, a batata de Marechal vai ganhar 1 milhão, a baleta mexicana vai ficar pro resto da vida. Porque tem algumas perguntas que são simples, assim. O Simon Sinek trabalha muito com a ideia do propósito, que de uns tempos para cá, até como tudo que vira muita moda, acaba ficando um pouco clichê e perde o sentido. Mas o propósito, que tem um amigo, Bruno Vilas Boas, que é apaixonado por Simon Sinek, ele sempre fala sobre isso. Cara, todo dia eu penso o seguinte para as marcas que eu trabalho: por que ela me faz levantar? Por que eu levanto e faço o que eu faço? Acho que as marcas têm que pensar muito disso. Assim, por que eu estou aqui? A paleta mexicana estava aqui para quê? Sabe, um produto caro, difícil, doce, açúcar pra caramba, dentro do shopping. É o nosso produto. Eu sou ainda insistente. Eu acho que o kit churrasco precisa ser redescoberto. Porque, pra mim, meu irmão, pra quem nasceu, porra, num bairro popular pra cacete e fez churrasco muito tempo com o ratatá da galera, cada um trazia 1 quilo, o outro trazia Heineken e trazia Itaipava e bebia sua Heineken, que é tradição. Brother, o kit churrasco pra mim faz muito sentido. Ele poupa meu tempo, ele otimiza. A gente tem que entender a cadeia e a estrutura. Mas eu acho que o papo, a recepção desse papo precisa ser assim, zero arrogância. Tem que ser muito do sentido, olha, os riscos são esses, as possibilidades são essas, as tomadas de decisões são suas. Hoje, por exemplo, eu me coloco no lugar do seguinte: eu quero cuidar do meu Instagram. Eu não pego esse cliente. Já peguei muito, graças a Deus me trouxe dinheiro, me ajudou, tal. Mas é o que eu falo para ele, assim, eu não pego desde que ele entenda e ele chegue com uma demanda de que o Instagram vai resolver a vida dele. Isso é um bom ponto, porque 99% dos empreendedores micro, dos pequenininhos, estão fazendo Instagram. E aí, por que eles estão fazendo Instagram? Eu peguei uma rede de restaurantes de estrada. E aí a gente estava trabalhando o tal do brand, a identidade, a imagem. E aí, para quem está ouvindo e nos vendo, o brand é quando eu olho pro M do McDonald's apagadinho em qualquer lugar e falo, ali é o McDonald's. Ou quando eu olho pro Carrefour e vejo Carrefour. Porque é um conjunto de elementos que fazem com que você compreenda a marca, que vai desde o cheiro, do tato, etc. Então, eu peguei para fazer o brand desse cliente, dessa coisa toda, e é um cliente de estrada. É um cliente que vai estar disputando com marcas sólidas como o Quiosque do Alemão, Casa do Alemão, essa coisa toda, Queijão, tá. Então ele vem para esse lugar. E aí a primeira coisa que a sobrinha do empresário veio falar comigo: e o Instagram? Aí eu virei e falei assim: e o Google Meu Negócio? Ah, mas como assim, Rodrigo? O Google Meu Negócio. E o Waze? E o Google Maps? Ela: o que você tá falando, Rodrigo? Eu falei: você tá na estrada, tá? Eu tô no engarrafamento da porra, morrendo de fome. Eu vou botar restaurante. Aí o Google vai perguntar: você permite o Google utilizar a sua localização como referência para busca? Você, óbvio, vai dizer que sim. Ele não vai me levar para o Instagram. Ele vai me entregar uma mídia gratuita que poucas empresas utilizam, que é o Google Meu Negócio, aquele negocinho que fica ali. Restaurante X está no endereço Y e avaliação tal. Eu não vou começar... aliás, eu não sei porquê. Eu nunca entrei no Instagram do Quiosque do Alemão. Em algum momento eu vou ter que entrar por causa desse meu cliente. Mas eu fico pensando o seguinte: por que o Quiosque do Alemão teria um Instagram? Por que eu, que viajo para cima e para baixo, amo viajar de carro, seguiria o Quiosque do Alemão no Instagram? Qual a razão disso? Nenhuma. Instagram é entretenimento, sabe? É lazer, diversão. A não ser que eu criasse o seu alemão. Alô, Quiosque do Alemão, se vocês quiserem me contratar, tô aí. E aí eu criaria o seu... Aproveita o cara é bom. A gente criaria o seu alemão. O seu alemão seria um personagem que aí ele ia rodar, visitar as unidades, contar as histórias dela, contar as histórias dos clientes. Então, se não tiver, que eu acho que o alemão, essa ideia é minha, eu tive agora. Aí seria legal, porque você teria o tal do propósito, sabe? Você ia contar histórias, você encantaria. Porque o resumo da brincadeira da publicidade é uma contação de histórias. E aí eu falei isso pro meu cliente, porque ali eu tenho que ir para outros lugares. Eu falei do Waze. Cara, o Waze tem uma coisinha que é maneiríssima. Você põe a sua marca ali, aí você vai pesquisar o local, fica parecendo como se fosse um balão, um bannerzinho, com a bandeirinha da sua marca. Né? E um ícone. Gente, quantas pessoas usam o Waze na estrada hoje? É mais fácil de falar quantos não usam. É verdade. Então, se eu estou montando uma rede de restaurantes que vai para as estradas, tem que estar no Google Meu Negócio, eu tenho que estar no Google Maps, eu tenho que estar no Waze,
Eu tenho que ter um monitoramento ali das avaliações do Google, porque é referência. Eu tenho que fazer um trabalho de geolocalização, sabe? Eu tenho que olhar o meu entorno, aí eu tenho que fazer marketing. Quem é o posto de gasolina que está mais próximo? Quantos restaurantes tem de tal lugar a tal lugar? Quais são as possibilidades de mídia que eu posso ocupar? Então, o marketing precisa mostrar para as pessoas que os hype, as ondas, as modas, elas funcionam e dão resultados, é óbvio. Mas você tem que entender assim, por que eu estou ali. Quiosque do Alemão, para ficar falando, o quiosque do Alemão é melhor do que a casa do Alemão, e aqui tem o croquete alemão, eu tô cansado, assim, tem estudos que mostram que a gente é impactado por dezenas de milhares de informações todo dia. Mas uma não dá, saca? Então, o marketing precisa disso, assim, a gente precisa ser muito transparente, precisa ser didático. A minha amiga, eu conversei com ela, falei para isso, ó, o que você está me dizendo é que você quer fazer a coisa de qualquer jeito, você não quer fazer aqueles deverezinhos de casa que são chatíssimos. Plano de negócio, plano de marketing, que eu, inclusive, olha aí, o pro bono, falei para ela, eu faria isso para você. Caramba. Eu faço o seu planejamento, não tem problema nenhum e tal. Mas mesmo assim as pessoas não querem. Também tem isso. Tá? O problema não é só o marqueteiro. É comum, é cultural. É cultura nossa. Da mesma forma que a gente não estuda finanças na escola, a gente não entende que negócio é uma estrutura. Finança e casamento são duas coisas que a gente tem que estudar na escola. Finança e casamento. Eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu não sabia que a gente produzia tanto lixo. Ela, você era mimado. Ela falou assim pra mim. Porque quando eu casei, eu tive que tirar o lixo. Era missão minha. Nas divisões do lares, acaba o mimo, meu irmão. Você que tem que fazer. E aí você percebe as coisas. Então, assim, eu fico brincando que casamento e finanças a gente tem que aprender na escola. E a questão do marketing passa muito por estruturar. E aí talvez seja um pouco de cultura nossa brasileira. Ágil, um pouco malandra e tudo mais. Não. Que pule essas coisas. E a gente, na verdade, não está sendo malandro. A gente está sendo um pouquinho burrinho. Porque quando eu não faço planejamento de marketing, quando eu não faço planejamento de negócio, eu, por exemplo, não consigo olhar e ver o seguinte, será que o meu produto é tão inovador? Paleta mexicana. Quanto tempo eu vou conseguir entubar nas pessoas um produto que é extremamente doce, enjoativo e que custa 20 pau? O dono da paleta mexicana vai me processar e nunca vai me contratar. Mas é isso, é um produto que para mim não faz sentido. Então, assim, quando a gente passa por esses caminhos, quando o cara que monta uma barraquinha de cachorro-quente e ele pensa o seguinte, quanto custa a salsicha? Quanto custa o pão? Quanto custa os meus insumos? Quanto custa eu estar aqui? Minha licença, luz, água, telefone. Tá. Quanto eu quero ganhar por mês? E aí o cara tem que ter pé no chão. O cara que trabalha na barraquinha de cachorro-quente não vai querer ganhar 15 mil. Eu quero ganhar 4 mil, 5 mil. Então ele vai ter que somar isso tudo e fazer uma continha. Quantos hot dogs ele vai ter que vender por dia? E ele vai ter que avaliar se ele tem condições de fazer isso ou não. Então esses exercícios são exercícios bons para a gente enfrentar as realidades. E a gente precisa, para o cara da barraquinha, ao cara que vai abrir um mini mercado, um supermercado, ter esse diálogo. Então a gente precisa levar, ter didática, usar as referências que façam sentido. Cara, eu trabalho com cliente que tem 50, 60 milhões de seguidores no Instagram, movimenta a fortuna, aquela coisa toda, rede de restaurante, blá, blá, blá. Mas muitas das vezes para ele eu tenho que ser didático assim também. Então se eu sou para ele, por que eu não vou ser pro cara que é pequenininho, saca? E se eu sou pro cara pequenininho, eu consigo ativar uma série de pequenos clientes que, cara, daquilo ali vai dar caldo, vai dar resultado e ele vai voltar para mim. Saca? O marketing e a publicidade, quando eu falo que ele tem uma responsabilidade muito maior do que as agendas, as agências e suas agendas, né? E setores, é por causa disso. Mas você não acha que o pequenininho, a palavra, eu tô falando do pequenininho mesmo, o cara que não teve acesso ao conhecimento e tal, você não acha que ele acha que esse mundo não pertence a ele? Acha. Ele acha... Se eu fiz besteira, me ajusta aqui. Ih, fiz besteira. Saiu do quadro ali. Não tem câmera aqui não, aqui, ó. Não, eu tô me vendo ali, tá até bonito. Ele acha porque nós nos colocamos nesse lugar. Acho que pode ficar mais perto. Tá, perdão. Nós nos colocamos nesse lugar. A gente colocou a área de publicidade e marketing num ambiente que não é para ele. E a gente não fez tanto esforço, sabe, para chegar ali. Para chegar assim e falar, cara, você que mora em São Gonçalo, na região metropolitana, você tem que pensar em marketing, saca? Não é porque o cara que nasce e é criado em São Gonçalo, ele tem menos cabeça, inteligência. Não, pelo contrário. Ele é inventivo. Aliás, os empreendedores desses espaços, eles superam tantas adversidades que mostra o quanto eles têm de muita capacidade. São capazes, porque é muito mais fácil, assim, é bem mais fácil você ser a terceira geração de empresário do que você montar um alto-beco.
saca? Então, não dá para colocar essa pessoa num patamar inferior de intelectualidade ou disposição ao empreendedorismo. Muito pelo contrário. Mas, por outro lado, nesses espaços, você não vai... O Rio de Janeiro é um exemplo como um todo. Você conta, talvez, em 2 mãos as principais agências que tem no Rio de Janeiro. Em São Paulo, não é impossível. Você não sabe quantas agências ele tem em São Paulo. Sei lá, a BAP tem. Meio Mensagem com seus institutos tem. Tem, mas sempre vai ter uma dezena que não vai estar ali. Porque é um ambiente de negócios pesado, sabe? Pulsante. O Rio de Janeiro tem uma cultura tão diferente que você consegue agências maravilhosas no Rio de Janeiro. Aí você vai... NBS. A NBS ainda existe? Não sei. A Agência 3 existe, mudou de nome. Não sei se a África está aqui, nem sei. Enfim. Aí você começa a entender o seguinte, que para um espaço onde a cultura de negócios não é tão entranhada, isso já é difícil. Para o microempreendedor, que muitas das vezes não consegue nem usar os serviços do Sebrae, que são maravilhosos. Eu quero perguntar agora, e que como é que o Sebrae está nesse panorama? Eu acho que é o que mais chega perto do ideal para pessoas que nascem do nada, assim, que do nada falam, eu quero montar um negócio. É uma ferramenta com recursos, com serviços que são perfeitos. Não tem relação nenhuma com o Sebrae, nunca nem utilizei os serviços deles. Mas é um lugar que, cara, eu usei muito, por exemplo, para dar aula. Quantas vezes eu fui usar Canvas em aula e eu pegava do Sebrae? Quantas vezes eu ficava pensando assim, cara, tem que fazer uma análise SWOT. E aí deixa eu procurar algumas matrizes aqui de SWOT pra gente. Pegava do Sebrae, tudo gratuito. Então, assim, tem materiais, assim, maravilhosos. E tem outras, a Casa Firjan, aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo. Um centro de excelência de discussões de conteúdos que estão ali disponíveis e gratuitos. Mas é isso, assim, a gente está falando de um público que se concentra numa região onde o acesso ao estudo já não é tão forte, vamos dizer assim. E aí a gente está exigindo dele que, além disso, ele vá... E aí, por isso que eu falo que o papel do Sebrae é maravilhoso. Porque o Sebrae, muitas das vezes, independente dos problemas que eventualmente possa ter e eu não conheço, ele é um cara que vai lá na associação de bairro, ele é um cara que vai lá numa organização da sociedade civil ou uma ONG, e aí ele vai oferecer. Ele é um cara que vai se conectando a esses locais e entende que a economia, para pulsar, passa pelo dinamismo desse tipo de negócio. Então, organizações como o Sebrae têm um papel muito importante. E aí é o que eu acho. Assim, é muito importante? Mas a gente, quanto agência de publicidade ou de marketing, a gente pode fazer. Eu tive a minha equipe, não foi uma ideia minha, foi a ideia da minha equipe. Na pandemia, assim que chegou a pandemia, todo mundo assustado, aquela coisa toda, a galera criou um site em Niterói de classificados para os empreendedores. Qualquer pessoa podia botar o seu negócio ali. Eu esqueci o nome do site agora, me fugiu a cabeça. Foi a Cissa que coordenou esse projeto e tudo mais. E a gente fez, assim, coletivamente, de forma coletiva. A gente parou e pensou, cara, o que a gente pode fazer? A gente é bom pra caramba no digital e não tem custo. Tá, então vamos fazer isso. E aí montamos um site, uma plataforma. Então as agências podem fazer essas coisas. As agências podem, por exemplo, fazer o que vocês estão fazendo aqui. Uma live para trocar ideia. Mas trocar ideia, gente, pelo amor de Deus, sem juridiquês. Sabe? Isso. É isso. SWOT, Canvas, qual é o meu ROI, Churn, Share. Porra, meu irmão. Sabe, dá pra falar sobre tudo isso? Dá. Tem um vídeo no YouTube muito bacana, que acho que é do Thiago, alguma coisa, que ele fala sobre isso. É só botar no YouTube jargões do marketing, entenda o marketing. Marketing para idiota. Esse é o nome do vídeo. Já vai estar aqui na descrição. Sem marketing para os idiotas. Já coloca aqui se você quiser conhecer. Aí vocês vão ver. Na descrição é engraçadíssimo, porque o cara ele vai desconstruindo tudo isso. Não é share. Porque eu acho bacana, se eu estou num ambiente de negócios, eu vou trocar ideia, eu vou falar de share, eu vou falar de ROI, Return Over Investment. Olha, que lindo. Beleza, mas eu tenho que chegar pro cara e falar o seguinte, irmão, tio da batata do cachorro-quente, você tem que entender o seguinte, quanto que você está investindo de anúncios no Instagram e quanto que esse anúncio está vendendo de cachorro-quente. Você não precisa do Analytics para isso. Se você souber fazer isso, maravilhoso. Mas você pode simplesmente entender o seguinte, do dia 1 ao dia 10 eu gastei R$100 em anúncios e eu vendi 300. Do dia 1 ao dia 10 do mês passado, eu vendi 50. Pode ter acontecido 1 milhão de coisas, pode ter sido um influenciador, um vizinho, ok,
Mas, cara, tem uma probabilidade enorme. A chance de ter sido o anúncio é grande. É isso. Então, Sim. aí anota no caderninho. O que eu fiz do dia 1 ao dia 10? Sabe? São esses cuidados. Só que esse cuidado, ele requer cultura. E aí, cultura é um outro debate. Que a gente está falando da cultura de negócio da pessoa que vai empreender e cultura de quem faz marketing, publicidade, de ter paciência, de se colocar à disposição. E aí, assim, o engraçado, a gente está falando aqui de pro bono mais do que Flamengo. Graças a Deus por isso. E aí eu acho que a gente podia pensar nisso, né? Por que as agências não têm um espaço de pro bono? Sabe, eu tô me colocando nesse lugar de, pô, eu não consigo mais atender os micros. Fico fazendo pro bono dizendo que não atendo. Mas isso não é um atendimento. Ok, eu tô tentando criar um instituto que vai pensar em formação e vai casar isso. É uma saída? É uma saída. Mas eu acho que todos os negócios podem pensar em outras frentes. Saca? Tem uma equipe de estagiários. São coisas que eu acho que as agências, ora publicidade, ora marketing, podem fazer, porque uma coisa é muito verdadeira. Assim. As margens de lucro das agências são margens de lucros bem legais. Então, além das margens de lucro, a gente se relaciona com operações, com negócios que, cara, facilmente viabilizariam essas ações. Saca? Pô, eu quero contratar um estagiário que, pô, é nascido, criado numa região periférica XYZ e o cara tá fazendo comunicação, sei lá, no FRJ, tá indo lá pra Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, fazer o curso. Pô, marca tal, vamos trazer um cara desse, você assume. Cara, por que a marca não vai fazer isso? Por que não, né? Cara, assim, ela não precisa nem usar isso como publicidade. Mas ela pode trazer isso para dentro, apresentar esse estagiário. Enfim, tem uma série de contrapartidas que não vão onerar os negócios e que vão potencializar. E, novamente, e aí é uma dura crítica ao nosso país, tá? E eu não me furto disso, não. Esse é um pensamento de quem olha para os lados. E a gente aqui no Brasil tem essa dificuldade. A gente é muito daquele negócio farinha pouca meu pirão primeiro. A gente leva isso numa verdade. Uma verdade. Então a gente tem que entender que, cara, essa farinha tá pouca, o pirão não dá para ser para pouquíssimos. E se você for um cara muito inteligente e distribuir mais farinha, dar mais condições das farinhas chegarem a mais pessoas, meu irmão, você vai ter muito mais pirão. Você vai multiplicar. Então eu acho que essa questão, por isso que eu vou na cultura, que eu acho que tudo é muito conectado. A forma como o Brasil se desenvolve, a forma como a gente pensa, a forma como a gente, empreendedor e donos de empresa, a gente atua, tudo isso leva a essas respostas. Que aí vão casando, que assim, é pouquinho para cada um, é um pouquinho para muitos e muito para poucos. Então a gente tem uma série de coisas que eu acho que as reflexões dos nossos tempos, que aí olha que maneiro. A gente está falando de equidade. Eu sou de uma geração que, assim, eu lembro que quando fiz o meu primeiro estágio em 2007, eu fui fazer o meu primeiro estágio e eu passei no estagiário da Petrobras. Eu não me via na comunicação da Petrobras. Nenhuma. Eu era da comunicação da ambiência, da RH. Eu ia para lá ou ia para comunicação institucional, eu não me olhava. Não tinha um gonçalense ali, sabe? Com gordão, nariz grande, aquele fanfarrão e tal. E durante muitos anos isso não existiu. Não existe ainda nas agências. Mas isso começa a melhorar. E esse processo de melhoria de representatividade social para dentro das agências, para as campanhas, também faz bem para o negócio, faz bem para o ambiente, porque é isso. Se todo mundo se desenvolve, a coisa avança. Mas isso requer cultura. E aí eu acho que o primeiro desafio nosso de agências é olhar para os lados, para a gente poder conseguir, de alguma forma, se ver e compreender. E aí eu acho que isso dá conta da gente conseguir levar o assunto marketing para as pessoas mais simples, mais humildes, que não estão fazendo negócio ou que querem, mas tem uma certa distância. Eu acho que é isso, é o diálogo. Maravilhoso. Você está com esse pensamento já para desenvolver isso, né? Desenvolver esse papel na tua agência, mas você, no relacionamento com os seus pares, não da sua empresa, mas de empresas que você conhece, você vê esse movimento em algum lugar ou isso é algo seu e que você está trazendo à tona para que essa onda tente aí atingir outras agências? Cara, esse movimento das agências se abrirem... Antes de você responder, desculpa, é que eu acabei não apresentando, falando aqui das nossas testemunhas oculares, né? Tá aqui a Ana Gaspar e o Fábio Brum aqui, que fazem parte dessa nossa dinâmica aqui. Boa noite, galera.
Aproveitando, André, queria fazer uma pergunta para o Rodrigo, complementando. Eu queria saber a opinião dele em relação à diversidade nas agências. Então, por conta, quanto maior o cargo, menos diversidade a gente tem nos cargos de CEO. Então, assim, o desequilíbrio ainda é muito grande, tanto para negros quanto para mulheres. Como que ele vê isso? Perfeito. Vamos lá. Vamos primeiro falar dos pares, né? De como é que estão os nossos pares, como é que nós estamos. Eu, como um bom acadêmico, vamos dizer assim, meu orientador vai gostar muito disso, eu tenho muito cuidado com essa questão, porque a minha amostragem é uma amostragem reduzida. O que eu consigo entender hoje e olhar é que há uma predisposição maior de a gente se abrir, da gente buscar outras oportunidades, a gente entender que a gente precisa abrir espaços e garantir acesso a pessoas que, no geral, não estão nas agências. Caramba, que bom ouvir isso. Isso tem não é uma ação hegemônica, talvez tenha muito da minha bolha, do universo que eu circulo, mas há uma sensação, assim como eu estava falando da questão de a gente ver a câmera filmando uma repórter, uma mulher câmera, a gente percebe mais movimentos, a gente percebe mais contratações que são contratações afirmativas, que buscam pessoas PCD. Então, isso é um movimento que, ora, tem um respaldo legal que impulsiona, principalmente agora, mas tem também uma questão de sustentabilidade, pensamento e modelo de negócio, a tão falada ESG, que de fato está impactando muitos negócios quando de fato acontece, porque é isso, né? Muitas das pessoas usam ESG. Eu lembro muito do Great Place to Work. Cara, conheci muitas empresas que assinavam e-mail com o Great Place to Work e tinha um índice absurdo de pessoas com burnout, enfim. Então, de fato, a gente tem que ver isso. Há uma percepção de que, de fato, as empresas estão olhando para isso. Claro, tem falhas. A gente vê, por exemplo, comitês. A gente viu há pouco tempo comitês de diversidade que você olhava e só tinha brancos. Eu falei, opa! E aí é necessária a crítica, é necessário você parar e pum. Lá na Dona Neia, a gente tenta, a gente vem olhando hoje, olha para minha equipe e fala assim, tá bacana, eu tenho um público bem diverso. E eu tenho um público diverso que a gente vem construindo hoje, que, assim, passa pela questão da origem. Então, assim, são pessoas que vêm de origem popular, que nasceram como eu, e eu adoro, eu acho que é por aí. A gente fez processos seletivos os últimos 2, não, mas a gente fez 4 processos seletivos nos últimos 6 meses. Desses 4, os 2 primeiros a gente dedicou a pessoas do Nordeste. A gente queria trazer pessoas e nós trouxemos pessoas do Nordeste. Nós temos um funcionário do interior da Bahia e do interior de Fortaleza, e a gente queria isso porque a gente queria quebrar esse eixo, e a gente entende que essa diversidade, na hora de construir processos criativos, ajuda muito. Verdade. O olhar deles, a outra dinâmica, o espírito, a rotina da empresa se transforma com isso. E a gente fez outros processos que a gente, ora, não foi pela diversidade, mas a gente tentou assim, cara, tem muito cueca aqui, que a gente fica brincando, tem homem demais nessa porra, então vamos trazer mulher. E é isso, e tem que trazer, sabe? Não é, e a gente não faz isso porque é favor. Eu vou abrir e vou garantir espaço para. Meu irmão, eu vou dar espaço para mulher que é boa pra caralho, sabe? Aí eu xinguei, não tinha xingado ainda. Mas que tem um baita currículo, sabe? Que vai chegar ali e que muitas das vezes, aí, trazendo a segunda pergunta, ela não chega porque o mercado não acolhe, sabe? Porque o mercado não aceita. Porque o mercado vai olhar um currículo de uma mulher branca e um currículo de uma mulher negra, ele vai estar inclinado porque a gente foi construído com como é que é? Margarina, né? Família Doriana. Família Doriana, me fugiu o nome. A nossa construção é essa, os filmes, os cinemas. Quantos personagens negros e negras a gente viu no cinema e fala assim, cara, era preto. Você olha assim e fala, meu Deus, mas era preto, mas virou branco. Então, a indústria cultural, o cinema, a publicidade, eles conseguem levar também a gente para esse ambiente. Não só a nossa construção histórica reforça os preconceitos, reforçam o machismo, reformam o racismo, que não abrem, que não faz com que não se abra o espaço. Todas as discussões, por mais acaloradas que a gente está vendo, que a gente está olhando e está sentindo acontecer, independente da intensidade, elas têm um papel muito forte,
que é o da gente rever as nossas estruturas. E eu acho que o inteligente, e aí eu não gosto muito da palavra X, mas eu acho que é a que cabe aqui. Eu acho que a pessoa que for inteligente a pessoa que vai ser inteligente, a pessoa que quer ser inteligente, é aquela que vai se colocar no lugar da autocrítica. De que assim, cara, é isso, eu tenho que abrir espaço. Eu costumo brincar lá na Dona Neia que quando eu abri o Instituto, eu vou morar no sul da Bahia, e eu quero morar no sul da Bahia, e vou cuidar do meu instituto. Falei assim, eu vou virar um ongueiro. Eu vou cuidar do instituto, a agência vai ser de vocês que se matem. Se estiver dando burro com 30 lá, um problemazinho, vocês me ligam. Mas eu quero estar nesse lugar. Eu não tenho problema nenhum, sabe? De ver, porra, a Vanessa, que é minha sócia, assumindo a presidência da agência, sabe? Sendo a CEO. Eu acho incrível isso, assim. Eu falo isso muito pra ela. Cara, eu já tô de saco cheio desse protagonismo, sabe? A gente tem, e aí eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, eu tenho clientes que eu sou coordenador de projetos, eu trabalho dentro da agência, apesar de eu ser CEO, eu me coloco muito no bastidor, eu sou muito desse lugar. Eu sou o cara que, ora, eu trabalho na prospecção, então eu vou pro papo, eu vou para ali conversar, apresentar o projeto e tal, que é essa questão do planejamento, do prospect, mas quando o cliente entra, eu me recolho, porque eu tô na parte de criação, eu tô na parte de planejamento, eu tô desenvolvendo projetos, e essa coisa toda. E a gente tem clientes até hoje, que a Vanessa, que é minha sócia, que a gente teve uma reunião agora há pouco de quase 3 horas de um projeto incrível que a gente vai lançar, eu não posso falar ainda, mas eu vou... Vocês já estão convidados, janeiro, fevereiro, vocês lembram assim, ó, tem que falar com o Rodrigo sobre um projeto incrível que vai acontecer, um show no Rio de Janeiro. E tem que falar, porque eu vou esquecer. Então chega janeiro, fevereiro, vocês olha só, que projeto foi aquele? Tem que falar, senão vai esquecer. Pode falar. Chega em janeiro e fala assim, Rodrigo, você deu em primeira mão que vocês saíram de uma reunião de um projeto lindo que vai acontecer no Rio de Janeiro. Vai ser um baita encontro musical, cultural. Tá gravado, hein, Rodrigo? Pode me cobrar em janeiro, não tem a menor chance, só tem que me cobrar, que eu vou esquecer. E a Vanessa entrou nessa reunião com 2 homens, sendo que ela é minha sócia e eu sou sócio desse cara nesse projeto, que é um sócio meu de Portugal, e ela entrou nessa reunião, somou na reunião de uma forma absurda, como ela sempre soma. Só que a gente tem clientes que, assim, a gente tem equipes, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo, que ficam alocadas nos clientes. Então, eventualmente, a gente roda. Eventualmente, eu tô nesses clientes. Tem 2 ou 3 especificamente que eu e a Vanessa, a gente compartilha a coordenação. Quando eu tô em São Paulo, ela fica. Quando eu tô no Rio, ela fica. Então, os dias que a gente tá lá, isso acontece. Eventualmente, quando estou eu e a Vanessa, olha como é que essa questão da diversidade é uma loucura. E olha quanto a gente tem que batalhar e discutir a tal da cultura, o tal do machismo, da homofobia e etc. E tem que discutir muito. Às vezes estou eu e a Vanessa sentados, tá? Sala da coordenação, direção, gerente, que seja. Vanessa numa mesa e eu numa mesa. Vanessa num computador lindíssimo, eu num computador lindíssimo. Vanessa com o celular lindíssimo, eu com o celular lindíssimo. Então, assim, o estereótipo do dono do espaço, padrão para os 2. Então, quem gosta disso olhou e falou, quem é o chefe? Não sabe, até porque são 2 chefes. Mas eu posso dizer para você, 97% eles entram e vão direto na minha mesa. A Vanessa pode estar em pé pegando um café ou pode estar sentada. Às vezes, a Vanessa está sozinha. O Rodrigo está aí? Não. As pessoas não falam. Aí as pessoas falam assim, depois eu volto. Isso não é um cliente. São 2 ou 3. A Vanessa fica pra morrer. Ela fica puta. Ela fala assim, cara, isso é um absurdo. A gente vê isso no dia a dia. Só que é o que eu falo pra ela, assim. Eu não sou a pessoa que vou dar a carteirada e falar o seguinte, tem que falar com ela. Eu sei que é duro pra você, mas você tem toda a autonomia como sócia da empresa de chegar e falar assim, você quer falar o que com o Rodrigo? É sobre um projeto XYZ. Prazer. Vanessa Dalbello, sócia do Rodrigo, coordenadora de projetos. Senta que eu vou te atender. Eu falo isso pra ela. Porque esse é um espaço seu. E você tem que me enquadrar e me botar no meu lugar se eu fizer qualquer movimento que dificulte isso. Se eu te interromper, se eu não te autorizar, se eu te sobrepor, se a pessoa perguntar pelo Rodrigo, eu surgir, aí você tem que me esculhambar. E é me esculhambar mesmo. Porque esse espaço é seu. Só que a gente tem... É muito difícil. Brother, é muito difícil. Assim, ter uma mulher sócia e que a gente troca muito é um aprendizado, mas também assim, eu fico pensando, eu fico olhando e falo assim, como que tem que ter paciência? Porque é pra tudo. Às vezes ela vai para resolver um negócio
E aí ela chega no cara para resolver um projeto do cliente ou uma demanda administrativa que seja. E é uma burocracia, é uma dificuldade gigantesca. Aí tu chega e manda uma mensagem, o mundo resolve. Então nós homens, assim, a gente tem um potinho de ouro embaixo do braço, a gente resolve o mundo. E isso é uma loucura. E eu acho que isso se espelha no fato disso tudo ser estrutural, sabe? A gente nasceu nesse lugar. O nosso país, infelizmente, se estruturou disso e acha isso bacana, sabe? Falando de marketing e publicidade, a gente é tão conectado aos valores, e aí não é só questão do Brasil, né? Mas eu estava vendo hoje, porque tanta informação me fugiu os números, né? Mas a Meta ganhou não sei quantos milhões ou bilhões, porque ele começou a comercializar o selo do Instagram a 55 paus. Então, olha a sociedade. A gente discutia lá atrás, sociedade do consumo, lembra disso? Meu irmão, a gente está numa sociedade hiperconsumista, a gente não está entendendo para onde está indo. Então, e aí, além do hiperconsumo, hiperconexão, a gente não está conseguindo reaver os nossos processos. A gente não está conseguindo olhar para trás e falar assim, cara, não tem presidente mulher preta, saca? E aí, como isso é um movimento forte que gera reação, ele acaba indo para um lugar que é, por exemplo, o lugar da discussão do debate político, que joga uma cortina de fumaça para essa conversa, por exemplo, dentro das empresas. E tem que ter. Por que não tem preto dentro da minha empresa? Por que não tem negro, negra, preta, mulher? A gente precisa disso. No campo da criação, eu posso dizer o seguinte, para mim é muito confortável. Enquanto sujeito, pela sorte que eu tive de ser formado, porque eu fui formado, de ter sido de um berço, eu sou de um berço de mulheres, né? De fato fui criado por vó, dona Neia, mas eu também fui criado por vó, na verdade. Mas eu tive esse privilégio de ser de um berço de mulheres. Então isso me ajudou. E eu tenho uma mãe, professora, acadêmica, negra, que conseguiu também me colocar nesse lugar do privilégio de ouvir, discutir essas coisas. Então eu fico confortável, mas eu sou muito atento e muito crítico a isso. E acho que, de fato, a gente precisa pensar. Eu acho que os mínimos movimentos fazem diferença. Então, quando eu vou fazer uma live na Dona Neia, a gente pensa em equidade, é bacana, tem que ter isso. Olha para a equipe, tem que ter. Olha para o futuro da agência. Eu não tenho a menor vontade, eu não gosto de trabalhar. Trabalhar não é legal. Tá? Amo meu trabalho, amo minha profissão, mas trabalhar não é bom. Trabalhar não é bom, gente. Para. Eu sempre falo o seguinte, a conta não fecha. O dia tem 24 horas. Eu nunca durmo 8, eu durmo 6 ou 7. Então eu tenho, vamos lá, 17 horas. Porra, 17 horas, 8 eu trabalho. Que saco isso, velho. Saca? Não faz o menor sentido. Eu queria ir pra praia, eu amo estar com a tiara, sentar, tomar mate, ficar com minha cachorra. Então, assim, não bate, sabe? Enfim. Então, eu não quero estar nesse lugar. Eu quero muito que daqui a pouco a Vanessa assuma esse trem e fique lá, sabe? Eu vou cuidar disso, essa coisa toda. Eu acho que isso é muito importante. E aí, falando enquanto profissional de marketing, enquanto CEO, empreendedor, que seja, eu vou ser muito mais inteligente, muito mais esperto se eu trouxer o Rafael da Bahia, se eu trouxer a Rayane de Campo Grande, se eu trouxer, de repente, a Nath da Zona Sul, o encontro dessas pessoas, o encontro dessas múltiplas formações, cara, isso me torna criativo, isso me torna inventivo. Isso, enquanto modelo de negócio, vou pensar financeiramente ou a partir da lógica do negócio. É muito inteligente eu ter uma mulher CEO, porque ela tem um outro trato, ela tem uma outra dimensão de tempo, de pensamento, uma análise muito mais profunda. Eu, particularmente, acho que as mulheres têm um pensamento muito mais profundo, lógico e racional. Eu sou completamente emotivo, eu sou uma explosão, sou canceriano, né? Então eu sou uma explosão de emoção. As mulheres que eu me relaciono no trabalho, salvo algumas exceções, no geral elas são o meu oposto, elas são serenas, centradas. Então, cara, eu acho que você criar um ambiente desse tipo, se você está pensando em negócios, meu irmão, você está mandando muito bem. Mais do que uma responsabilidade social e necessária, a tal da autocrítica, é um modelo de negócio que vai te dar muito mais resultado, vai te trazer muito mais, até porque você vai se diferenciar. Quando você tem uma agência de publicidade negra, quando você tem uma agência de publicidade com profissionais do Nordeste, do Centro-Oeste, que encontram com o Sudeste, quando você coloca o eixo Rio-São Paulo conectado a outras vertentes, você está ampliando saberes.
No design, as referências. O cara tem uma referência toda do sertão nordestino. Caramba. É uma bagagem cultural absurda, sabe? Absurda. O que a gente está vendo hoje do Nordeste, da cultura nordestina, quando a gente discute o sertão, a gente está discutindo a partir de referências e o cara tá lá. Ele não está discutindo, ele está pegando a janela dele. Olha aqui o que vocês estão discutindo. Quando eu pego uma pessoa de São Paulo e conecto ao Rio, são os centros urbanos completamente diferentes. Quando eu pego mulheres que estão pensando, elas vão trazer conexões e olhares para as minhas peças e para as minhas campanhas que vai me tirar do lugar óbvio, sabe? Então, o que eu penso sobre as lideranças, direções, CEO, eu acho que assim, qualquer pessoa que vislumbre futuro, vislumbre virou a palavra desse podcast, já falei essa palavra umas 20 vezes. Eu lembro que eu fui qualificado de contar uma história off. Eu fiz um mestrado na UERJ, meu primeiro mestrado, e aí eu fui qualificar o meu projeto. Eu tinha uma das melhores orientadoras da área de educação, uma mulher incrível, maravilhosa, Nilda Alves. E eu fui um péssimo mestrando, péssimo. Eu estava num momento da vida assim... eu fico brincando que era um adulto adolescente, sabe? Que não toma vergonha na cara, não sabe que virou adulto. Então eu fui orientando de merda, assim, coitada da minha orientadora. E aí eu fui fazer a qualificação, ela estava tão pé da vida comigo, porque eu fui muito mal, eu fui um péssimo mestrando, e na hora de qualificar eu fui pior ainda. Mas ela estava tão pé da vida e ela anotava. No final ela falou assim, você falou 32 vezes a palavra tal. Aquilo pra mim foi um louco. Assim, eu falei, caraca, meu irmão. Aí toda vez que eu tô conversando, palestra de alguma coisa, eu fico me lembrando assim, Nilda Alves, eu falei vislumbre hoje já umas 4 vezes. Falei mais do que o Flamengo. Aí eu uso o Flamengo como referência, porque quando eu falo Flamengo fica bom. Mas quando eu falo vislumbre... quando eu falo 6 vezes fica ruim, mas enfim. Fica o vislumbre mesmo, melhor do que o Flamengo. Mas então, tirando esse off-topic louco, Nilda Alves, um beijo, assim, queridaço. Hoje eu sou um ótimo acadêmico. Mais ou menos, o Zagallo, que é meu orientador, tá gostando muito de mim. E eu falando sobre isso, eu sou professor, né? Mas tudo bem, enfim. O Zagallo, que é meu orientador, ele também conta as pérolas dele, então tá tudo em casa. Mas hoje, em termos de negócio de futuro, se eu não pensar com equidade, com diversidade, se eu não olhar e falar assim, cara, não tem negras e negros, o meu negócio até pode dar certo. E talvez dê. Porque é isso. Assim, isso não é o fator não é o decisor, infelizmente. Mas eu vou ter muito mais chance de fazer um trabalho muito mais maneiro, muito mais impactante com isso. A gente fez, para citar assim, 2 exemplos, nós construímos até eu e o LinkedIn, né? Eu detesto o LinkedIn, mas fico lá nele. Eu postei que a gente construiu uma ação para o inverno, junto com um dos nossos clientes, e era uma ação simples, mobilizar a sociedade a doar agasalhos. Aí eu falei assim, gente, todo mundo faz isso. Todo lugar tem uma caixinha, é importante, a gente tem que cumprir esse papel. Mas o que está acontecendo? O que a gente pode fazer a mais? Assim, não é inventar roda, mas o que a gente pode fazer de diferente? E aí a gente descobriu. A gente foi a campo, foi olhar os números e tudo mais. Não sei se isso é comum, enfim. Eu nunca tinha feito uma campanha nesse nível e nunca me inteirei tanto no assunto. Mas a gente descobriu que, incrivelmente, a maioria das roupas que são doadas, elas são roupas de mulheres. Porque as mulheres são muito mais sensíveis e doam mais. Muito mais sensíveis não, elas são muito mais responsáveis do que os homens e elas doam mais. Eu falei, cara, que loucura. Se eu não me engano, são 72% ou 82% das roupas são de mulheres. E quem está em situação de rua e vulnerabilidade são os homens. Então, é o oposto. Eu falei, aí que a gente vai entrar. Eu não vou fazer mais uma campanha de frio. Nós vamos fazer uma campanha de frio fortalecendo o quê? Que a gente precisa da doação de roupas para homens. E que isso é um problema. Então, e esse olhar, não fui eu falei nós, ou eu, desculpa, mas, se eu não me engano, foi a Rayane, que é a minha coordenadora de conteúdo, com o Pablo Ribeiro, que é um cara que foi nascido e criado em Duque de Caxias, mora em São Paulo. Os dois tiveram a sensibilidade de olhar e falar assim, por que todo mundo faz a mesma coisa? Será que tem algum bololô ali? Então, e é essa mesma equipe, por exemplo, para dar um outro exemplo de um trabalho legal que a gente fez, que relembrou que, se eu não me engano, 2019 ou 2020, foi na véspera da pandemia, o STF derrubou aquela obrigatoriedade babaca de que casais gays não poderiam doar sangue. Isso foi recente, 2019, 2020, foi uma coisa muito recente. E aí veio o junho, né, o Junho Vermelho, para doação de sangue, e a gente lembrou disso, falou, cara, tá aí, essa porra dessa lei caiu, o STF resolveu e ninguém tá falando disso. Mas será que é ninguém? Aí fomos pro Google, campanha de doação de sangue, Junho Vermelho, procura nenhuma peça publicitária
ou tratava do assunto, ou tinha referência estética de pessoas que dava a entender que eram casais gays, ou lésbicas e etc. Aí eu falei, cara, o universo de pessoas que são LGBTQI, PNA+, e que não sabem disso, pode ser enorme, porque isso foi numa véspera de pandemia, foi um negócio meio truncado. É esse o gancho que a gente vai pegar. E aí a gente lançou uma campanha para doação de sangue para um dos nossos clientes, que é muito legal. Eu tenho esse outro privilégio, que meus clientes muitas das vezes bancam isso. Eles, vamos fazer? Vamos. Pô, mas a gente se relaciona com o público, vamos fazer. E a gente fez, a gente falou sobre isso, que toda forma de amor, aí a gente usou o Milton, né, o Loborges, a gente, toda forma de amor vale a pena, toda forma de amor pode doar, foi alguma coisa assim. A gente usou uma frase muito batida e encaixou a doação e conectou a doação com o cuidado de quem se relaciona com um público muito amplo e diverso e não quer ser cancelado, que é um outro problema da nossa geração, tudo se cancela para os dois lados. A gente fez o meio do caminho, saca? A gente usou o simbólico, que é a música, toda forma de amor vale a pena, toda forma de amor valerá. Todo mundo sabe muito bem o que isso quer dizer em todos os sentidos. E usamos a estética, os personagens, a foto do banco de imagens. São 2 homens e 2 mulheres, toda forma de amor, encaixa. E aí a gente lança uma última peça, que aí a gente toca na questão. Desde o ano de 2000 e tal, babá. Vamos doar sangue também? Então, são essas coisas, esses resultados, que são simples, né? É você ver o número de doações versus o número de pessoas em situação de vulnerabilidade. É ver o factual, o cotidiano, com o que você pode criar de publicidade. Então, esse olhar, ele é um olhar que vem de uma sensibilidade de quem está num ambiente que, ora, sabe de onde veio e onde doeu muito, ora, está se colocando em pessoas que possam não ter vivido coisas desse tipo, mas elas entendem que isso é verdade. Ora, você está construindo um ambiente corporativo, uma cultura corporativa, que isso bate primeiro. Eu não estou preocupado com Cannes. Longe de mim. Eu até sonho um dia disputar Cannes, não tem problema nenhum com isso. Eu quero ser mainstream. Mas eu estou preocupado com o seguinte, como é que essa campanha bomba, sabe? Eu quero entrar no LinkedIn como eu fiz hoje e botar lá, olha, aqui nasceu de um encontro de uma equipe assim, assim, assado. Vou até ler para vocês, pode? Pode. Eu fiz um textinho, e isso é importante, óbvio, que a gente reconhece. Aí entrei lá e botei. Aí eu botei, olha só, nasce na agência Dona Neia e com o seu time. Ganha corpo e vai para o digital. Aí o time de planejamento chama as parceiras e parceiros e fortalece a ideia de que, unificando esforços públicos e privados, a missão ganha força e parte para as ruas e TVs, em uma aventura unindo esforços e fazendo com que o frio seja menos dolorido para a população em situação de vulnerabilidade. Inclusive, enfrentando um problema dentro do problema, que é o fato das doações de roupas de frio serem, em sua maioria, feminina, para um público majoritariamente masculino. Este enredo deu mais de 16 exibições espontâneas, mais de 16 inserções, que deveria ser o tempo que eu escrevi, incluindo os 3 principais jornais de TV locais no Rio de Janeiro, e vem ajudando as caixas do cliente X, espalhadas por toda a cidade, incluindo os parceiros privados XYZ, que estão lá colocando também nos seus espaços, entre shoppings e etc., a necessidade de receber doações específicas para combater o frio. Tudo é contar história, escolher o caminho certo, ter a clareza que juntos o bagulho fica melhor e por aí vai. Quer conhecer a campanha de combate ao frio do cliente e tal, criada pela agência Dona Neia? Assiste o Bom Dia Rio, a partir de 1h14, e se for carioca, não deixe de levar, no caso, um casaco, preferencialmente masculino, para a doação. Então eu biscoitei em cima de uma coisa bacana, sabe? E aí, eu acho que esse é o nosso diferencial. Novamente, eu reconheço os lugares de privilégio de poder estar num podcast de boné, bermudinha e tal, e poder falar bagulho no LinkedIn, porque é a minha origem popular. Mas a gente tem que fazer isso com cada vez mais vezes. Cara, nós somos o que somos. Então, assim, não dá pra gente fugir muito desse lugar. E aí, voltando lá naquela questão inicial, o problema do marketing é que a gente... eu quero estar no mainstream,
mas eu não quero em nenhum momento ficar lá trocando ideia no mainstream. Eu quero ir para as festinhas, comer, beber, ganhar o prêmio. Deixa eu voltar para minha galera, que eu quero tomar uma cervejinha, fazer um churrasco na laje, pedir um kit de churrasco. É isso. Não nego, quero estar, mas eu tenho uma questão de identidade que vem comigo, que ela precisa atravessar todo o ambiente. E essa identidade, muitas das vezes, que leva a gente para os lugares, ela, ora, reforça problemas, ora, ela reforça possíveis soluções. E aí cabe a autocrítica. Porque eu também não sou perfeito, longe disso, muito pelo contrário. Nilda Alves, que eu diga, minha orientadora lá na Oeste. Mas a gente precisa disso nos ambientes de negócio. Os ambientes de negócio precisam deixar de ser um lugar onde não há autocrítica, onde todo mundo é arrogante, é o dono do saber. Porra, meu irmão, é uma das frases mais batidas e mais legais do mundo. Não sei de nada. Sei que não sei. E é bom pra caralho não saber. Vou dar um exemplo aqui rapidamente, porque só eu que falo pra vocês comentarem alguma coisa. Eu comprei recentemente uma vitrola. Todo lugar que eu vou, eu tô igual o crossfiteiro. O cara que faz crossfit, ele chega aqui, sentou. E aí, André, tudo bem, Ana? Eu faço crossfit. Esse é o crossfiteiro. Eu fui crossfiteiro. Então, o cara que tem a vitrola, ele é igualzinho. Eu tenho uma vitrola. Eu tenho uma vitrola. Ele chega e fala, eu tenho uma vitrola. Mas a vitrola, pra mim, hoje, assim, tá sendo um objeto de estudo. Ou eu tô sendo muito ridículo, ou a vitrola é muito bacana. Porque ela vem me mudando culturalmente há pouco tempo, um mês. De uma forma absurda. E aí eu comecei a fazer uma conexão vitrola e esse bendito celular. A vitrola exige de você. Você tem que estar ali. Sim. O braço passa... Aliás, o braço para chegar você tem que colocar. O disco você tem que tirar de um plástico. A música, se for chata, não dá para você apertar um botão. Você vai ter que pegar e vai arranhar, vai dar uma merda. O som tem algo encantador. Aquele chiadinho, meu irmão, aquilo ali, não precisa nem tomar um vinho ou uma cerveja. Só o chiadinho já... Mas, de fato, ela te coloca numa contradição dos tempos. O tempo que a gente vive e o tempo que ela exige de você para poder aproveitar aquilo. Porque você tem que ficar naquela coisa toda. Então, muitas das vezes, tem uma música do Emicida que ele fala sobre isso. É necessário voltar ao começo. Quando tudo tá meio confuso, tá dando merda, é necessário voltar ao começo. Eu acho que a vitrola que eu falo dessa mudança é por causa disso. Assim, acho que a gente precisa, enquanto sociedade, voltar o tempo e entender o tempo. Epa, peraí, o que é isso? Tá? O que está acontecendo? Por que é dessa velocidade? E, enquanto negócio, eu acho que a gente precisa rever todas as estruturas que, independente da gente ter chegado onde a gente chegou, mas tem algo ali que não bate, sabe? Não bate. Eu falo da Petrobras 2007 para todo mundo. Aonde eu passo? Pode ser em amigos, pode ser palestras. Eu dei palestra uma vez no Oscar Niemeyer e eu dei palestra sobre... marketing para empreendedores, marketing digital para empreendedores, alguma coisa assim. Foi um evento para todos os empresários de Niterói, uma loucura toda. Eu falei de tudo menos de marketing. Eu falei de tempo. Eu falei para eles sobre o ser humano, sobre tomada de decisão a partir do sujeito, sobre comportamento do consumidor. Porque todo mundo fala de marketing. Kotler, a gente arrota Kotler mais do que não sei o que. Toda hora. É mais do que beber Coca-Cola e ficar Kotler. Parece até uma gota, né? Kotler. E é bom, Kotler é bom pra caramba. Eu neguei muito Kotler. Quando eu fiz minha primeira pós-graduação na UF, eu ficava doido, porque eu fui fazer minha pós-graduação em marketing na escola de administração. Então o nego não falava bom dia, né? Eu falava Kotler. Kotler. Eu falei, porra, esse maluco é chato pra caralho, meu irmão. Eu não quero saber de Kotler, eu não vou ler Kotler. Eu era da criação, né, publicitária, eu quero que Kotler se exploda. Mas depois eu tive que ler Kotler. E aí eu falei, cara... Aí eu cheguei àquela velha máxima também, Kotler é foda, o problema são os fãs. Os fãs é que são o problema. Mas eu acho que é isso, assim... Saindo do panorama e chegando às estruturas, acho que a gente precisa reaver, não tem outro caminho. A diversidade, ela é o sucesso em todos os sentidos. O espaço que não é um espaço que pensa em equidade, é um espaço que vai cair num outro lugar vazio, porque ela não tem diversidade, ela não tem olhares. O mundo que a gente vive da hiperinformação, dados o tempo todo, mensagens o tempo todo. Eu tenho um cliente, eu e meus clientes, né? Quase terapia, sessão de terapia com meus clientes. Tem um particular que a gente adora, que os funcionários, esses clientes são específicos porque a gente tem equipe dentro deles, né? Então não é na agência. E é um barato, porque tem um que manda o pedido para o atendimento,
aí manda o WhatsApp com o mesmo pedido e levanta e vai lá. E aí, André, te mandei um WhatsApp. Você fica imaginando o seguinte, o cara recebe e-mail, WhatsApp e a visita na mesa. Nesse mesmo período, a Magazine Luiza tá falando para você o seguinte, cupom de desconto 20%. A 1001 tá dizendo, opa, passagem para São Paulo, TAM, Gol, desconto. Meu irmão, é um volume de informação absurda. É um volume de telas absurdo. Cara, o Google Think tem um estudo com o antigo Instituto Ipsos, que é ótimo, que é um instituto de multiscreen, um estudo sobre multiscreens. O que são os multiscreens? São as pessoas que utilizam telas. É um estudo já antigo, acho que 2013, 2014, 2012. E lá em 2012 ele já apontava que mais de 60% da população usa 2 telas. E 30 e poucos usam 3 telas. Estou falando de 11 anos atrás. Você imagina agora como é que isso não deve estar. Tá? Até porque uma tela de celular não é uma tela. Se eu tenho assinatura premium do YouTube, eu estou assistindo o YouTube com a telinha do YouTube aqui embaixo enquanto eu estou respondendo o WhatsApp. Exato. Isso é uma tela? Não é uma tela. São 2 em 1. Isso não deixa a sensação, ou tem essa sensação de estar sempre perdendo alguma coisa? Talvez não que esteja perdendo. Eu nunca pensei nisso. Tem alguma coisa que não está ali. Alguma coisa não está ali. Tem um anúncio sendo... Eu acho que, na verdade, é porque eu nunca pensei a partir desse olhar do que está sempre perdendo. Eu sempre olhei pelo ponto de partida do que eu quero sempre mais. Nunca está suficiente. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais uma série. Eu estava ouvindo um podcast, aí pode botar aqui embaixo também, bonitinho, que é da galera do Braincast. Muito bacana. Eles fazem um podcast incrível e eles estavam falando sobre a greve de Hollywood. Olha que maneiro. Eu achei um barato, porque é um bando de publicitário e eles estavam meio incorporando sindicalistas. E foi engraçado demais o podcast, muito bom. Mas aí um ponto que me chamou a atenção é que, tipo, até 2018 ou 2019, se tinha em média 55... É porque final de noite a cabeça vai esquecendo. Mas depois a gente corrige. Se der, bota um splash com a informação certa e fala assim, Rodrigo errou, o certo é esse. Mas vamos supor, são 55 produções, grandes produções de séries em 2008, 2018, 2019. 2023 são quase 800 grandes séries. Então, essa questão da hiperinformação, hiperconexão, hiperinformação, eu não olhava por esse olhado que eu estou sempre perdendo. Pois é, porque eu acho que eu estou da mesma moeda. Só do que... outro lado da mesma moeda. Estou vendo apenas pelo outro ângulo. Eu vou dar um exemplo claro de mim, por exemplo. Eu comprei cursos que eu não abri. Uhum. Por que você comprou? Porque eu achei que precisava. E aí? Entendeu? O que eu preciso de fato. Isso. E aí, mês que vem, eu vou ouvir falar de um outro curso. Você vai comprar. E talvez eu vá comprar. Entende? É isso. Eu estou sempre atrás. Mas aqui na docência também, né? A gente fica pesquisando e estudando para poder ensinar melhor. Então, eu sempre tenho essa impressão de que alguma coisa eu não passei, sabe? De tanta coisa que chega o dia todo, o tempo todo. Eu confesso que eu tenho muito essa questão do que, assim, eu quero sempre mais, sabe? Assim, E aí eu vou defender a teoria da vitrola, porque a vitrola, apesar de ela estar me falindo com os vinis, que essa porra é cara, ela não te dá... Ela te dá calma. Sabe? Não, mas eu concordo com a vitrola, tá? Eu concordo. Que bom. Eu já entendi a vitrola. Eu não tô ficando maluco, não, né? Não, já entendi a vitrola. Eu levo o Cortella, sim, ele traz a pamonha. É a mesma linha, né? Hoje você compra a pamonha, o cara passa que você compra, mas quando você fazia a pamonha, né, a família inteira fazia pamonha. Sim. Então, a criança ia lá buscar, a mãe descascava, enquanto o outro estava ralando o milho para fazer. Ou seja, o processo era tão longo que o divertido era o processo. Comer a pamonha era só um plus. Era o detalhe. E essa questão da falta com a do que eu quero muito mais, ela tem toda essa bagagem tecnológica de comunicação, como também tem, olha de novo, a nossa cultura muito ocidental e o mundo para onde a gente está caminhando. Esse bendito aqui, aqui a gente, com o celular, a gente pode discutir design, muito design, a gente pode discutir marketing sensorial. Cara, para pensar uma coisa simples, por que a gente fica igual um doido com o touch na tela rolando? Por que o Instagram é infinito? Vocês já repararam que o Instagram é infinito? Você sempre rola para baixo, ele nunca acaba. Os stories nunca acabam. Nunca acaba. A gente nunca chega no início de novo. Isso é o quê? Isso é geração de consumo. Isso é percepção. Isso é o quê? Isso é design. Designer faz isso. Design não é só o personagem que você está usando. Então, assim, o design também é isso. É a construção, é a narrativa. Principalmente quando a gente está falando de design de device, de aparelhos. Então, todas essas áreas...
elas se conectam, né? A psicologia tem um papel maravilhoso e fundamental no fazer publicidade no marketing. E aí é igual a internet, é igual a energia atômica. Uns usam para o bem, outros usam para o mal. Mas tem muitas cadeiras, né? A gente saiu muito rápido daquela discussão de que os restaurantes têm que ser vermelho e coral, que é da fome. Que é um debate louco hoje, porque todo mundo fica se matando. Eu lembro que eu tinha um colega, quando eu dava aula, que ele era terrivelmente contra essa teoria, e eu depois comecei a entender também que não fazia muito sentido. Mas aí eu comecei a flertar com a galera de que isso é meio que viagem. Mas a gente saiu muito rápido desse ambiente da discussão de cores, do qual é o melhor formato, blá, 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 para um lugar onde a gente tem informação por todos os lados. É YouTube, é streaming. A gente estava discutindo que a gente saía do site pro não sei o quê, ou do jornal pro digital. Agora a gente está saindo do digital para não sei aonde. A gente já não sabe mais o digital. Tem um exemplo muito básico que eu acho que explica o momento que a gente está vivendo e os desafios que estão colocados. A gente, em menos de 20 anos... Vamos botar 25, já tô ficando velho. A gente esperava da meia-noite para se conectar à internet. Lembra disso? Lembro. 1500, 2000 IG. Eu sei meu ICQ até hoje. 13, 15, 58, 724. Se quiser, você que tem ICQ, se quiser... Vai achar qualquer pessoa, menos eu. Vai lá. Mas a gente saiu muito rápido desse ambiente e de um ambiente que essas duas mudanças eu acho que são chaves bem legais. Eu não estou inventando nada, trazendo nenhum conceito, nem nenhuma grande revelação. Mas a gente viveu um período histórico, e esse período histórico, a transição dela foi muito rápida, em que a gente ficava online, e é uma coisa que eu falo muito, as pessoas já me ouviram falar bastante sobre isso. A gente ficava online. Hoje, a gente está online dormindo. Hoje, quando eu quero, quando eu preciso, eu estou offline. Quando eu quero, ou quando eu estou em uma crise muito grande, eu desligo essa chave. E o online não é só o fato de eu estar na internet. Há uma percepção sempre que você está disponível, o uso absurdo, irresponsável e consequente do WhatsApp, que é uma ferramenta terrível, independente. Eu amo que eu falo com os meus amigos, eu tenho hoje 3 ou 4 grupos só de WhatsApp. Então, assim, são os meus melhores amigos de um lugar, meus melhores amigos do outro, tal, beleza. Mas durante muito tempo eu sofri muito com isso. Porque o tempo do outro era diferente e o outro não tinha percepção seguinte. Eu mandei uma mensagem aqui na hora que a gente deu um pequeno intervalo e perguntei, aconteceu alguma coisa? Porque eu recebi uma ligação no WhatsApp, não tinha visto. Mas é tranquilo, porque bateu uma ligação e desligou. Mas eu vivi períodos onde a pessoa ligava 5, 6, 7 vezes. Estava correndo, fazendo alguma atividade, e a pessoa não podia esperar. Por quê? Porque aí falta o bom senso de você entender o seguinte, o tempo do outro não é o seu tempo. O ainda te chama atenção. Ainda te chama muito. Como assim você não me atendeu? Você não me atendeu, você tá louco? Então, essa lógica que a gente virou de que assim, a gente está conectado o tempo todo e quando a gente precisa, a gente se desconecta e é assustador. Quando a gente vai para um lugar que não tem internet, você fica assim, cara, não tem internet. Aí você fica com o dedinho lá e desliga a internet lá. Essa transição foi muito rápida. E aí, no meio dela, teve uma pandemia. Então, a gente ainda não sabe, a gente assim, não está muito claro aonde a gente vai chegar com esse momento de super conexões. Eu não quis usar o hiper agora. Mas isso tudo ainda está associado a esse problema pandêmico que a gente teve, esse momento pandêmico, que aí a gente só tinha as lives, e a gente não sabe exatamente onde a gente vai chegar nesse negócio. Então, eu acho que muito dessa sensação de falta ou de que quero mais vem também disso, né? Muita informação. As coisas perdem validade muito tempo. As experiências se somem porque você está vivendo outras coisas. É um show atrás do outro, é uma música atrás da outra, é um lançamento atrás do outro. Não se lança mais um disco, se lança uma música, 300 músicas, 400 músicas, aí do nada puxa um disco, e caraca, mas essa música é do ano passado. Então tá uma coisa muito... a velocidade está muito grande. Então eu acho que o caminho, hoje, enquanto sociedade, é frear, não tem muito jeito. Taxa de suicídio, burnout, depressão para todos os lados. A gente vai ter que parar. E os mercados, e aí puxando novamente para a nossa praia do marketing da publicidade, as agências, para se tornarem cada vez mais relevantes, elas vão ter que trazer uma discussão que não é nova, que é a discussão da interrupção, que assim, não dá para ficar fazendo coisas que interrompam. Você tem que fazer coisas que se encaixem, que sejam relevantes e que as pessoas queiram estar ali vendo a sua publicidade.
E elas vão ter que ser cada vez mais inteligentes, criativas e humanas para poder entender o seguinte: eu tenho o celular, eu tenho o laptop, o tablet, a TV e a vitrola. Então eu tenho 6, 7 devices, aparelhos ali, e eu preciso ser relevante. Para eu ser relevante, eu tenho que ser humano. Porque eu tenho que entender o seguinte: o que mexe no Rodrigo? O que mexe no André? Quem é o Rodrigo, quem é o André? O que é relevante não é para ele, sabe? O que ele consome em termos de imagem, qual é o tom de voz, qual o horário que ele está mais aberto. E essa humanidade, ela carece de inteligência, ela carece de planejamento, ela carece de estudo e, o principal, ela carece de sujeitos diversos, diferentes. Ela carece de pessoas que conhecem o sertão, conhecem a praia, conhecem o concreto, conhecem a serra. Porque aí você está tendo diversos olhares, diversas bagagens, olhando para o mesmo problema, e aí, nesse mesmo problema, que parece tão óbvio, tão simples, você tira o coelho da gaiola, que é que a roupa que mais se doa é de mulher e quem mais precisa é homem. Ou que uma lei caiu e ela é importantíssima. Sim. Isso eu estou falando, vendendo a minha sardinha, que de vez em quando é bom, mas a gente tem outras dezenas e milhares de histórias de empresas e agências de marketing e publicidade que estão percebendo a relevância de você se conectar de verdade a partir de propostas que sejam relevantes e que toquem nas subjetividades dos seus clientes para poder engajar, para poder fortalecer. E nada disso, assim como o greenwash e outros processos fakes, essas campanhas publicitárias ou essas ações de marketing que muitas das vezes da porta da agência ou da área de marketing de publicidade para dentro ela não tem respaldo, ou seja, eu falo de diversidade, mas eu sou nada diverso, ela sempre cai no vazio, porque uma hora vai dar merda. Uma hora você vai falar uma coisa porque você não tem propriedade, você não tem legitimidade, ou, como se fala muito nos movimentos sociais e nas discussões sociais, não é o seu lugar de fala. E é isso que dificulta. Por conta dessa hiperconectividade, será que a publicidade não se aproveita de forma abusiva? Estou falando isso em relação ao estímulo do consumismo, dos valores distorcidos, né, em relação às propagandas, a segmentação de determinados grupos, né, como crianças. Fábio, a gente viveu durante muitos anos, a gente tem no mercado publicitário o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. A publicidade no Brasil ela não tem uma regulamentação de fato, uma legislação que acompanha as suas dinâmicas. É algo muito parecido com o direito, né? O direito ele sempre está atrás dos fatos. Agora, então, né, tecnologia, informação, internet, o CONAR e a regulamentação e as leis que legislam a publicidade, as poucas que existem, elas não dão conta das dinâmicas e das ações. Muitas das vezes a gente vê, principalmente campanhas eleitorais ou ações mais estratégicas, o abuso de ações e de ferramentas que são feitas de forma estratégica. A gente sabe que o CONAR vai tirar do ar, mas o CONAR vai tirar do ar, para ele tirar do ar, ele precisa de uma denúncia, uma abertura de um processo, ele precisa que o conselho se reúna, discuta e aí chame e tire do ar. Ou seja, o estrago já foi feito. Já foi. Então, assim, não é necessariamente essa hiperconectividade, tá? A publicidade, ela permite isso, mas eu vou usar aquele exemplo novamente. Ela é igual à internet e à energia atômica. Se você não souber usar, a internet vira um problema como está virando um problema hoje. De boa, assim, super tranquilamente a gente pode falar que abrir comentários hoje em redes sociais é um pote de chorume, desculpa o termo nojo que é. Mas é triste. Hoje, eu vou dar um exemplo simples. O filho do LeBron James infartou jogando basquete. Um guri de 22 anos. Porra, todo mundo ficou assustado. Primeiro porque ele não morreu. Com 22 anos tem um infarto e o cara sobreviver, a gente sabe o quanto isso é difícil. E aí rolou aquele susto. Na hora eu fui ver a notícia e aí eu cometi o erro que não se comete, que eu fui abrir os comentários. Quando eu abri os comentários... isso aí é resultado dos produtinhos. Ou seja, já estavam dizendo que o cara estava usando anabolizante. Pode ser tudo, gente. Como pode ser o que me parece, talvez, aí de repente eu até estou me colocando no lugar do julgador, né? Mas pode ser o mais óbvio, a pressão de você ser filho do LeBron James,
um cara que tá jogando NCAA bombado. Tem que ser tão bom quanto. Tem que ser bom quanto. Um pai que tá com 40 e porrada de anos e não se aposenta. Não tô questionando a paternidade do LeBron, pelo amor de Deus. Mas é um cara que já passou há muito tempo da aposentadoria e tá jogando. Pode ser isso também, como pode ser, gente, saúde. Ele tem um problema de coração. E ele infartou. Simples assim. Então eu acho que assim, eu vou usar a palavra que eu não gosto, que o problema que a gente tem é um problema de difícil solução, que eu acho que está para o direito. É uma legislação mais coerente, mais firme, que seja mais ágil, como no geral não é, e que tenha o equilíbrio e a serenidade de propor sanções, ações e até mesmo punições capazes de gerar exemplo. Deixa eu aproveitar, você pode emendar daí. 20 anos, né, que você está no mercado, é isso? 20 anos. Nesse lado deletério, o que é que mudou? Como é que era a propaganda há 20 anos atrás e como é que está hoje? O que você viu de mudança, que diminuiu ou não essa questão abusiva ou deletéria mesmo, de eu dizer que essa caneca vai mudar a sua vida, por exemplo, enfim. Coisas mais básicas possíveis que atinge o público mais, que tem menos instrução na maioria das vezes. A internet trouxe pra gente a possibilidade de a gente se relacionar mais intimamente com as marcas. Então, a crítica, ela se torna pública, as avaliações existem, e isso faz com que elas tenham maior cuidado. Então, esse maior cuidado exige, muitas das vezes, de que os sujeitos, as pessoas que fazem a publicidade, cuidem de questões que antigamente não se cuidavam. A publicidade, ela é espelho das relações sociais. Então, se uma sociedade se desenvolve, se pautas relevantes ganham força, a publicidade se posiciona melhor. Então, vamos lá. Acabaram-se praticamente todos os anúncios de cerveja de bundas. Todos os cervejas eram bundas. Verão, blá, 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 blá. Aqui do lado, né? Pertinho. Logo aqui. Então, isso reduz. A lei, quando diz, por exemplo, que uma lei que a gente batalhou muito, uma lei não, né? Agora me falhou a memória se é lei ou não. Mas, enfim, a gente, junto com o Instituto Alana, todos os publicitários dessa época, no início dos anos 2000, batalhou muito para que a gente tivesse uma regulamentação da publicidade para a criança. Ou seja, não faz sentido eu fazer propaganda para menores de 12 anos. Isso é uma loucura. As vendas casadas, os estímulos, os gatilhos que faziam com que as crianças gerassem consumos inconsequentes, foi uma batalha muito grande e que teve êxitos assim maravilhosos. Eu lembro que quando a Coca-Cola chegou e falou, beleza, nós não vamos fazer mais propaganda para crianças. Foi uma coisa assim incrível, porque a gente, que maneiro, a gente ganhou isso. Então aí a gente avançou. E aí a gente chegou a um momento que o brasileiro é malandro, né? Aí o que o brasileiro começou a fazer, Fábio? E aí talvez isso possa se conectar a essa sua fala da hiperconexão. O brasileiro foi pro YouTube. E aí ele virou influencer. Inclusive, ele virou um baita influencer para crianças. Esse cara, ele não faz propaganda para crianças. Mas sabe o que ele faz, Fábio? Ele recebe. Ele faz o recebidos. E o que ele recebe, Fábio? Brinquedos, melecas, comidinhas, jogos. Ele recebe tudo que é para criança. Aquela criança que está assistindo ele. Então isso não é, teoricamente, para ele, na versão dele, não é publicidade, são recebidos. Só que ele não recebe só o recebido, ele recebe o recebido e bons cachês para ter os recebidos. Isso burla a publicidade. E isso burla as leis. E aí a gente cai nesse lugar que não é um lugar especificamente da publicidade. A gente cai nesse lugar que é o lugar do direito, que não está conseguindo hoje regular as plataformas, sim. Discutir as plataformas. E aí, olha como que tudo se conecta. O momento histórico que a gente vive é um momento difícil, porque quando você fala em regular plataformas, já tem gente que se dá muito bem com essas loucuras que as plataformas permitem, que sai gritando, é censura! Vamos censurar. Não é censura, isso é qualidade de vida, isso é respeito. A quantidade de jovens que se matam, que vivem depressivos, mergulhando na darknet, é um absurdo. Então, é tudo muito sensível. Eu comecei essa fala não tendo clareza se era a hiperconectividade, mas eu acho que sim. Eu acho que agora eu concordo, Fábio. Eu acho que nem concordo. Eu acho que a minha visão nesse momento rápido aqui
é de que, de fato, a gente se conectou muito e muito rápido. O direito, a legislação, os espaços de regulamentações não conseguiram avançar, e aí abriram-se várias brechas, né? Então, mas eu acho que o problema é as possibilidades que a publicidade e o marketing conseguem criar com as suas dinâmicas e suas inteligências, somada à falha do ser humano. Acho que o ser humano é o central nesse processo. É o ser humano que pega a brecha e, pum, é ali que eu vou conectar. Então, eu acho que sim, a gente tem esse problema. E eu ouso dizer que assim como está para as fake news e essa coisa toda, o direito vai ser uma área de grande discussão. O direito vai ter que se aprimorar. O direito vai ter que construir maneiras de ser mais ágil para poder legislar. O CONAR, ele não é direito, porque ele é um conselho de autorregulamentação formado por profissionais, empresas, é um grande acordo. Mas mesmo o CONAR, que é um grande acordo de empresas super ágeis, etc., ele é lento. Muito lento. Então, se o CONAR, que é formado por publicitários e empresas é devagar, você imagina a legislação que vai vetar, por exemplo, essas campanhas. As campanhas eleitorais, cada vez mais vocês já viram e vão ver. Surgem comerciais e ações que são terríveis, assim, que destrói a imagem da pessoa, que coloca a pessoa numa condição horrorosa, que é o que eles chamam de... Como é que é o termo que eles sempre utilizam? O processo do maracujá, que vai sugando a pessoa, desidratando. As campanhas do mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, não. As campanhas eleitorais, elas vão desidratando os candidatos e usando essas brechas. Porque, não sei se vocês assistiram o filme. O tem uma cena, uma sacada, vou dar um spoiler. Então, quem não viu o filme, a hora é agora. Aqui são 2 seres audiovisuais, então a gente dá spoiler. Então beleza. O tem um momento que a Nike chega para a família do Jordan e fala o seguinte: esse aqui é o seu tênis. Eles estão disputando com a Adidas e eles mostram o produto pro Jordan e utilizam o produto como uma das maneiras de encantar o Jordan e trazer a família do Jordan para a Nike. E aí a família do Jordan e o Jordan olham pro tênis e falam assim: porra, mas esse tênis não é branco. Ele é branco, preto, vermelho, como os clássicos da Jordan. E a liga, a NBA, na época, não permitia tênis colorido. E aí o profissional de marketing da Nike, eu esqueci o nome dele, que é o Matt Damon que faz, vira e fala: a multa que a gente vai receber, a gente paga fácil isso. Acho que era $1.500 por partida. Eu vou pagar fácil isso. As campanhas fazem isso hoje. Então, assim, ela sabe que até o TRE tirar do ar, julgar e etc., ela já desidratou o candidato. Mas um ponto que eu não tenho uma formação conceitual, não é uma avaliação empírica, eu não pesquisei isso, eu não tenho dados e fatos, nem referências conceituais para afirmar. Mas eu acho que esse desidratar, esse processo que a publicidade, principalmente eleitoral, cria, ela gera uma tensão também na sociedade que explica também parte desse momento polarizado que a gente vive, de muito conflito. Porque a publicidade gera isso. A publicidade alimenta, ela tensiona, tá? Ela é a musiquinha, eu falei do Air Jordan, ela é a musiquinha da NBA, quando o cara tá faltando 30 segundos pra poder arremessar, e começa tan, 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 e os caras ficam defense, defense. E a publicidade faz isso, ela mobiliza, ela te influencia. Gente, vídeo, já que a gente está falando de polêmicas, o grande comercial com a Elis Regina e a Maria Rita. Eu tive 30 opiniões sobre aquele comercial. Porque momento NX0, entre razões e emoções, é muita coisa que tem ali. É a Elis Regina, é a música do Belchior, é a Maria Rita, é a Kombi, é a Volkswagen. Meu Deus, é a inteligência artificial, uma pessoa morreu, mas ela virou protagonista. São muitas coisas acontecendo e aquilo vai mexendo com você. Eu estava conversando com aí, de novo, meus clientes, né? Com um cliente queridaço, assim, fazendo uma avaliação e tal, e aí ele falou uma coisa muito legal. Rodrigo, ele é um senhorzinho, né? 60 e pouco, quase 70 anos, se eu não me engano. Ele, Rodrigo, a gente tem várias avaliações das avaliações. Então, a coisa acontece, eu tenho uma interpretação. E eu tô aprendendo, depois de tanto tempo, que eu tenho que respirar. Porque tanta coisa... o comercial da Elis Regina te coloca de um lado e de um outro, né? E é isso, são as avaliações dentro das avaliações. Então eu acho que a gente está nesse lugar hoje, assim, a hiperconectividade, ela bebe da fragilidade legal, ela bebe da morosidade do direito,
E ela bebe do ser humano escroto que muitas das vezes está fazendo publicidade ali. Então, a hiperconectividade ela vira a energia atômica desse processo, que poderia gerar energia, ajudar tudo mais, mas vira arma de destruição em massa. Explode e mata. Cara, quero te agradecer demais, demais, demais. Muito honrado em ter você aqui. Pô, demais. Eu que agradeço muito. E eu tô aqui, de fato, me sentindo alimentado. Ah, que bom. Pelos teus ensinamentos e... Cheguei aqui com frio na barriga, tô saindo feliz. Não, muito feliz mesmo, porque a minha intenção aqui é levar isso... Eu não sei até onde isso aqui vai. Entendeu? Eu faço isso aqui, nós fazemos isso aqui sem a menor pretensão de nada. A gente quer tentar, por isso que é bom. Tentar empurrar a educação para frente, para outros, e esse é o nosso caminho, é a nossa ideia. Maravilha. Nosso ideal é isso. Galera, até o próximo. André Alves convida. Um grande abraço. Alves convida, de um jeito ou de outro, se você realmente precisa. André Alves convida.